galera, beleza? Show de bola, tranquilidade. Edivan Cervantes na área, começando o segundo episódio do Bola em Jogo, o seu canal aqui de esporte semanal, né? Para você ter aquele conteúdo top, resenha e também os nossos palpitaços. E hoje nós vamos falar de uma rodada completaça, né? Uma rodada muito top, tem muitos destaques aqui. Mas antes disso, apresentar as duas feras aqui. Dambet. Cheguei, hein? Bora que bora! E o Tricolor, semana foi maravilhosa pra gente, tá? Foi maravilhosa? Porra, estreamos bem na Libertadores, empatamos lá no Mineirão, ótimo resultado, com um jogador a menos, maravilhoso, semana maravilhosa. Pra quem é Tricolor, Zubeldia, perdão. Agora, né? Perdão. Agora, né, pilantra? Deixa o Tite quietinho. Júlio Santos, o santista mais novo que eu conheço. Benjamin Button. Benjamin Button. Desiste, é velho, Obrigado mais uma vez pela presença e vamos aí trocar uma ideia, apesar do Santos não estar nas competições internacionais, mas tem muito conteúdo também, né, Julião? Obrigado aí, boa noite. Aí, vai Santos. Peixão tá melhorando, hein? Fora a Caixinha. Meu Deus, não aguento mais o Caixinha. 2x2, olha a situação, o cara comemora um 2x2, só que tá melhorando. Tá melhorando pro Caixinha ir embora. A gente vai falar mais sobre isso, mas tá melhorando porque o menino Ney vai voltar. Pô, 33 dias de férias. Tava na Kings League até, inclusive, de novo. Mas tem perninha que tá tremendo aí, hein, Divan? Vamos ver. Vamos falar agora, então, iniciar o nosso programa aqui. E você ainda que não acompanha a gente, já segue aqui Bola em Jogo. Você encontra também lá no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Você encontra a gente também, Bola em Jogo, beleza? Conteúdos diários lá soltados para você conferir. Bom, vamos ter aqui Libertadores. Bora, vamos falar então do torneio mais importante aí dos clubes brasileiros. Falar de Libertadores. Palmeiras, São Paulo e Corinthians aí, daqui de São Paulo, estrearam. E, aliás, o Corinthians estreou na Sul-Americana, né? Sul-Americana. Corinthians da Sul-Americana. Mas Palmeiras e São Paulo estrearam na Libertadores e estrearam bem. O Tricolor Paulista... Posso falar já? Você me permite falar do maior campeão internacional do Brasil? Por enquanto. Então, sim. Obrigado, tá? O São Paulo estreou na Libertadores, tá? Vencemos. Não sei como, mas ganhamos. Ganhamos do poderoso Talheres, tá? Garfo e faca ou... Comemos de colher. De colher? Comemos de colher. A gente comeu de colher, tá? O São Paulo... Vamos pensar aqui. O São Paulo começou mal a partida, tá? A gente... Pra falar a verdade, o São Paulo dava pra ter ganhado o jogo facilmente, porque o time do Talheres é ruim. É ruim. Não é pouco ruim. É muito ruim. É um time... Eu não sei como tá na Libertadores, tá? O campeonato argentino deve estar defasado mesmo, porque o Talheres tá na Libertadores, isso daí pode parar. Tanto que o Boca Juniors não se classificou, né? Caiu aí na pré. E o Talheres, horrível, não sei como tá na Libertadores. Um jogo pro São Paulo que poderia ser fácil, só que aí é o problema do São Paulo Futebol Clube. É o que eu brigo com o Zubeldia. Ele não tá treinando a LDU, ele tá treinando o São Paulo Futebol Clube. E quando você treina o São Paulo Futebol Clube, você tem que se impor na partida. Se é o Palmeiras naquela época aí, de 2 anos atrás, se o Palmeiras pega o Talheres agora ali... 4x0 fácil. Não, em 10 minutos já tava 2x0 o jogo. O São Paulo conseguiu achar o gol no... 76. Quase isso aí, quase aos 40 minutos aí, fez 1x0. Graças à mão do goleiro, né? Aquela mão de papelzinho. O famoso mão de alface. Aquela que bate e vai para o gol. E com o gol do Alisson, garantiu 1x0. Só que é isso também. Eu não vou ficar cobrando Libertadores. Não adianta eu cobrar bom futebol. Libertadores é resultado. O importante é vencer. Sim. O importante é... 6x0. 6x0. Libertadores se ganha assim. Libertadores não se ganha jogando bonito. Libertadores se ganha assim. Ganhando de 1x0, 6x0, na raça. Isso é o importante. Então o São Paulo conseguiu somar seus 3 pontos contra o Talheres, importantíssimo na classificação. Enfrenta agora na quinta-feira o Alianza Lima do Morumbi. Então, vencendo o Alianza Lima, a gente já começa a colocar o primeiro pezinho ali nas oitavas de finais. Então foi um resultado muito importante, principalmente pro São Paulo, que não vencia fora de casa há muito tempo. O São Paulo sempre foi um time de ir bem no Morumbi e jogar time mal. Mais copeiro, né? Exatamente. Então a gente conseguiu vencer. E os números do Zubeldia impressionam, tá, Edivan e Júlio? Eu critico o Zubeldia tudo... Mas o Zubeldia, desde que ele estreou pelo São Paulo na Libertadores passada, ele não perdeu um jogo ainda, tá? Ele foi eliminado pelo Botafogo. E detalhe, o São Paulo só tomou apenas 2 gols com o Zubeldia em 2 edições de Libertadores. E ele conseguiu quebrar um tabu, né? Todo treinador do São Paulo que enfrentou o Talheres foi
foi demitido logo após o jogo contra o Talheres. Ele ganhou do Talheres e É continuou verdade, no o cargo. Jardine, teve o... É verdade. Os 2 últimos treinadores que enfrentaram o Talheres tomaram Verdade. taca. Talheres E- eliminou a gente na pré-Libertadores, então... Não lembro Nossa agora o ano, tá? Que a senhora, gente foi eliminado. Foram eliminados na pré-Libertadores? É, a gente já teve esse Esse é o gostinho. maior campeão. É, já pra teve você esse ver. gostinho. É. Pra você Mas, ver. enfim, aqui. O São Paulo venceu, não convenceu, mas é isso que precisa. A Libertadores se vence. Então, pra gente foi um bom resultado. Bom resultado mesmo. Libertadores é isso. Se a gente somando esses pontinhos fora de casa, porque lá nas oitavas de finais é importante decidir o segundo jogo em casa, tá? A gente sabe o quanto que é importante. O São Paulo tem um elenco limitado, então a gente sabe que a força da torcida é importantíssima ali no estádio do Morumbi pra gente conseguir as vitórias. Então, pro São Paulo foi maravilhoso, tá? Esse 1-0 e agora na quinta-feira vamos buscar essa segunda vitória contra o Alianza Lima. E você acha que eu tô aqui com as notas dos jogadores? Aham. O Alisson, que fez o gol, teve uma nota 4.3. E o Oscar teve a melhor pontuação de 4.4, né? Lembrando que nessa classificação é até a somatória de 5, né? Então a gente fala, pô, 4.4, mas é de 5, não é de 10. Então o Caleri teve 4.1, o Oscar 4.4 e o Alisson 4.3. E o Rafael, a maior nota, 4.5, né? Rafael, E, por incrível que pareça, no time do Talheres, a pior nota foi do goleiro, do Herrera, Entregou a 2.9, né? E a melhor ali foi do Rick, né? O meio atacante ali, 3.3. Esse que era do Richarlison. Ai! O Rick, né? Richarlison é o ídolo eterno do São Paulo. Ah, eu gostava dele. Uma identificação muito forte, né? Mas tem a Eu cara do entendo, São eu Paulo. Realmente o Rafael, uma boa partida. A gente vai falar até um pouco mais pra frente aí do Brasileirão também sobre o São Paulo. O Rafael surpreendendo nesse começo de temporada aí, hein? Será que nós teremos a sua opinião mudada, que agora não é mais um mito, o maior? Iremos falar no Brasileirão, vou falar o que eu penso. O que eu penso sobre o Rafael. Mas o Rafael fez uma bela partida, o Alisson também. O Oscar, ele dá outra dinâmica, né? O São Paulo sente a falta do Lucas. O São Paulo fica muito preso sem o Lucas, né? E sofremos de novo sem o Lucas. Já que o Oscar, ele consegue organizar tudo. Só que o Oscar se machucou novamente, né? Vai ficar de 3 a 4 semanas fora. Sério? Novamente. Lesão muscular do Oscar, cara. E eu fico me perguntando, cara. É só chegar no São Paulo Futebol Clube, todo jogador do São Paulo tem lesão muscular, cara. Cadê o Refis, o Plus Refis? Que é isso, cara? Que Todo foi por jogador, muitos anos. Muitos uma anos, jogadores referência, da né? Europa, mano, vinha pro... Vinha se tratar lá. Todo Verdade. jogador de São Paulo tem lesão muscular. É bizarro, é bizarro. Mas o Oscar agora, a gente vai ficar sem o Oscar aí por um período aí de um mês. Espero que o Lucas esteja preparado aí pra voltar. O São Paulo tá preparando ele aí pro jogo contra o Clássico contra o Santos. Ele não deve jogar na quinta-feira ainda contra o Alianza Lima. Vai ser complicado sem o Lucas e sem o Oscar pra jogar. E esperamos o Lucas aí na terceira rodada do Brasileiro. Terceira rodada? Terceira rodada do... E aí, quem você do acha que Brasileiro. entra no lugar dos dois? Cara, Vai entrar com o Ferreirinha? o Ferreirinha, ele já jogou contra o Atlético Mineiro, tá? Agora pra esse jogo da Libertadores contra a Alianza Lima, ele precisa jogar com o Ferreirinha. Ele precisa jogar com o Ferreirinha, precisa jogar com o Caleri, porque o André Silva... E com o Luciano. É, cara, eu tenho que dar o braço a torcer que vai ter que jogar ele. Porque ele já não coloca os caras da base, então tem que jogar com o Luciano, pelo menos pra gente Mas jogar... pra jogo de Libertadores, minha opinião é que o Luciano é um cara que aguenta um jogo de Libertadores. É um jogador importante. Não, aguentar é uma coisa. Agora, jogar é outra. E ele, desde que ele colocou a camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, ele não conseguiu mais desempenhar. Uma coisa é falar assim, tá, ele tem raça. Ele é chiliquento, cara. Ele é chiliquento. É como se fosse o Abel Ferreira em campo. Chiliquento. Zubeldia. O São Paulo tem 2 chiliquentos dessa maneira. É o time do Chilique. Então eu acho que o São Paulo tem que ir com o Luciano, com o Caleri e com o Ferreirinha. E o Alisson ali e o Marco Antônio, que pra mim é 1 milhão de vezes mais jogador do que o Luiz Gustavo, tá? O Luiz Gustavo com 41 anos não tem nem condições de Não tem como. jogar. Não dá. E o Zubeldia, já que ele tá jogando ali com o seu esquema de 3 zagueiros, o lateral esquerdo tem que ser o Wendel. Não pode ser o Enzo. Não pode ser o Enzo Dias. O Enzo Dias é bom marcando. Mas o time que tá com 3 zagueiros, você precisa de alas, né? Você não pode jogar com... Você já tem 3 zagueiros, você quer colocar laterais ainda, alas que defendem? Não tem como, tem que jogar o Wendel de um lado. E o problema é que a lateral direita a gente tem o Igor Vinícius, que é... Meu Deus do céu. E o Cedric. Deus, Nossa. eu não sei quem é pior, Igor Vinícius ou Cedric. Não sei. E ó, que interessante também que eu tava dando uma olhada aqui nas estatísticas. Eu não assisti o jogo, não acompanhei, só vi o resultado. Mas parece que foi um massacre até do Talheres. 17 chutes ao gol contra 5.
chutes, um chute ao gol do Talheres, 3 do São Paulo, só que chutes, finalizações, né? Teve 17. Acabou que não foi... Não... Será que foi por isso que o Rafael teve uma boa nota? Não, sim, também, mas não foi aquele amasso. O time do Talheres é tão ruim que é argentino louco. Pega a bola e chuta de onde vem, sabe? São finalizações que, tipo... Só pra aumentar a estatística. Não foi algo que, tipo... a gente tomou pressão. Não, cara, não. A estatística não se resumiu no campo. Não se resume no que foi o jogo. Não. É muito chute, mano, nada a ver. Mas a cabeçada do Alan Franco no finalzinho do jogo foi boa, né? Quase matou o São Paulino do coração. Quase fez contra. Ali foi um momento de travessão, né? Foi um travessão. Foi. Mas, resumindo aí, o importante foi os 3 pontos, tá, Edivan? O importante, eu também acho que quando a gente fala de Libertadores, é classificar, né? Classificar, mata-mata e bora pra cima pra ver o que de fato acontece. Mas eu acho que o São Paulo estreou bem, apesar de ter essa dificuldade. E, na minha opinião, o São Paulo tem um bom time, não tem um bom elenco, né? Então, igual você falou, perdeu peças importantes. Sim, aí complica, fica ruim pra última de reposição não acaba tendo, mas é um time aí que pode dar trabalho. Chegar a uma final, a gente não sabe, né? Pode ser que aconteça porque... mas é muito difícil. A gente vai pela camisa, né? A gente tem que ser sincero, a gente vai pela camisa, né? Porque pelo elenco ali... Mas futebol, o Libertadores é isso, é tiro curto, é Copa. A gente já viu times aí horríveis sendo campeão. Caso do Once Caldas, exatamente, que jogava com 11 atrás da linha ali do meio campo, né? Praticamente no gol jogava os 11 caras do Once Caldas. Exatamente. E tem mais uma coisa pra falar do nosso glorioso São Paulo soberano? Da Libertadores, a Libertadores é isso daí só. Libertadores. Tá? A gente... Quinta-feira a gente joga contra o Alianza Lima. E é isso. Mas quinta-feira vai jogar lá no Peru? Não, no Morumbi. No Morumbi? No Morumbi. Tá. É de extrema importância, tá? Eles gostariam que fosse no Peru. Sim, com certeza. Eu tenho certeza disso, que eles gostariam que fosse no Peru. Ai, neném! Que delícia! Inclusive, como é o nome do presidente do São Paulo lá? O Júlio Casares, blogueirinho. O Casares falou que se o São Paulo ganhar esse jogo, os jogadores vão ganhar um passeio. Que passeio? Passei o pau na sua cara. Ai, que tudo! Agora eles ganham. Agora eles vão jogar com uma raça. Segura o tricolor. Não fala isso, cara. Fica com vontade. Ai, caralho. Ai. Ai, cara. Esse palmeirense tá demais, velho. Deixa aí. Ai, mano. Ai, caralho. Mas continuando aqui falando... Não, agora também não quero mais falar. Aproveitar que você falou de Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras agora também. Já que a gente tá falando aí de Libertadores, vamos seguir com o Palmeiras. Vamos falar do Verdão. Lá em Peru, o Palmeiras jogou lá no Peru, né? O Palmeiras jogou contra o Sporting Cristal. O que você tem a dizer aí dessa vitória na Bacia das Almas, Cara, minutos aí? Foi um jogo, tipo, tenebroso ali. O Palmeiras, mais uma vez, fazendo um começo de partida muito ruim. Eu acompanhei os 90 minutos. Mas, assim, o Palmeiras precisa melhorar muito para voltar a ser aquele Palmeiras de 2 anos atrás, na Libertadores. Apesar do Palmeiras ter um retrospecto muito bom na Libertadores, fazendo aí 5 vezes consecutivas a melhor campanha da primeira fase... chegando aí a semifinais, finais e tudo mais, mas o Palmeiras não pode jogar do jeito que jogou contra o Sporting Cristal mais uma vez, e também teve um pênalti, né? O Palmeiras, mais uma vez, teve ali o pênalti que o Piquerez converteu. O Palmeiras saiu ganhando aos 38 minutos com o Estevão. Fez o gol, aleluia, né? Falando no Estevão, né? Fazia tempo, né? Que não fazia um gol, né? Mas não era clássico, pô. Depois tomou o empate. Palmeiras tomou um empate no minuto seguinte, aos 82, fez o gol de pênalti. No minuto seguinte, tomou um empate de novo, 2-2. E na Bacia das Almas, Richard Rios ali sacramentou a vitória do Palmeiras 3-2. Mas assim, eu me surpreendi muito com o time do Sport Cristal. A gente pensa que é um time besta, mas não é. Jogando em casa vai dar muito trabalho para os times do grupo. Eu tenho essa convicção. Também fora de casa, se eles vierem arrumadinho, pode ser que eles consigam até algum empate, alguma coisa. Não vai ser nada longe disso, não. Mas o que eu achei interessante nesse jogo, que o Felipe Anderson
Teve o Sleep Anderson, jogou um pouquinho de bola. O despertador tocou? Tocou, né? Pô, o cara tava... Que isso, mano? Jogar 10 temporadas lá na Itália nível. e vem pra cá, se machuca, nunca tinha uma lesão. É, o clima, começou a fazer frio, ele se adaptou. Ganhou... Ele tá sentindo muito calor. Ganhando 2 milhas por mês. Ele ganha 2 milhas? 2 milhas. Aí, né, fi, tem que fazer alguma coisa. Eu gostei ele vindo como titular, né? Rafael Veiga começou no banco de reservas e ali depois, na hora do pênalti, ele pediu para não bater também. Piquerez foi lá e bateu. Ele se escondeu, será? Obviamente, sentiu a pressão? sim, sentiu. Mas o Palmeiras teve um volume de jogo muito maior, posse de bola também muito maior, passes também muito superior. Eu acho que foi um resultado justo. Eu acho que até um empate seria justo, na minha opinião, mas a vitória está de bom tamanho. O Palmeiras, mais uma vez, tendo a hegemonia, né, na Libertadores, conseguindo mais um bom resultado. E, na minha opinião, eu acho que se o Palmeiras continuar assim, Libertadores mesmo, é isso que, igual você falou, tem que chegar e ganhar. Pra mim, na Libertadores não importa jogar feio. Agora, o Palmeiras não vem jogando bonito em nenhum campeonato. O problema é esse. O problema é que o Palmeiras não vem tendo desempenho, né? Desempenho, consistência. O Abel Ferreira utilizou o Campeonato Paulista como um teste para os jogadores da base e tudo mais. Trouxe o Benedetti, que é um excelente jogador também, gosto muito dele. Só que ainda não encaixou. O problema é esse, o problema é que o Palmeiras não encaixou. Então, e nós estamos o quê? Há 2 meses só do Super Mundial. E o Palmeiras ainda não tem um time formado, fala, esse time tá pronto. Então, por exemplo, tem Maurício para voltar, tem Paulinho chegando, tem... Tá na hora de chegar, né? Entendeu? Olha, né? Quanto tempo já... Tem Vitor Roque. Ô, Edivan, só te perguntando sobre o Everton. Nos últimos jogos, todo mundo tem questionado ele. E contra o Sporting... Ele tomou 2 gols de fora da área. Você acha que é questionável ou foi 2 pombos sem asa que realmente não teve... Inclusive, eu vi até o comentário do Veloso falando sobre isso. O Veloso falou que um dos gols foi falha dele, que ele não deveria ir com a mão direita, ele deveria ir com a mão esquerda. Mas assim, foram chutes muito bem feitos. Então, nesse sentido, eu acho que ele teve uma parcela de culpa, até porque o chute foi meio que em cima dele, né? Só que, inclusive, ele tomou o gol de empate. Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro contra o Sport. No meio do gol também, debaixo dele, ali eu acho que foi mais falha. Mas a minha opinião é que o Everton também, eu acho que já tá chegando o momento dele ali, já ir saindo aos poucos, né? Pra sair... O auge do Palmeiras já tá dando uma... um goleiro, né? Porque o Marcelo Lomba também já não tem tanta idade, né? Pra assumir. Marcelo Lomba é aquilo, trouxe só pra ficar ali como reserva, né? Mesmo, né? Mas a questão é o seguinte, que eu acho que o Palmeiras... o Palmeiras, ele tem um time qualificado, porém, parece que o Abel não tá sabendo fazer esse time jogar. Então, na minha opinião, o Palmeiras tá um catado de jogadores. Quantos anos o Abel já tá no Palmeiras? São 5 anos, né? Como tudo na vida, né? Chega um momento ali... É igual casamento, vai só aturando, né? Vai dormir no sofá, hein? Prepara o sofá aí, Luísa. Faz defumador nele hoje. Hoje vai ser fumaça, que doidada. Você acha que todo casamento é igual? Cara... mano... Referente aos petelecos no poste é igual, mano. É só de vez em quando. O cara fala que se todo dia ele dá um petelequinho lá no postezinho... Mentira. Todo dia, não. Você não põe a nega pra rebolar o queixo todo dia, não? Não. Quem fala que faz todo dia isso daí é mentira. É mentira? Porra. Ou não é casado. Ou não é casado. Ou vive num relacionamento aberto. Hoje em dia, né, a gente tá aí. Eu vi um cara comentando uma vez, o cara perguntou pra ele, você faz sexo todo dia com a sua esposa? Ele falou, eu faço, minha esposa eu não sei. Aí pergunta pra ela. Você não é desse time não, né, mano? Espero que não, né? Não. Pra finalizar a Libertadores aqui, Edvan, qual foi o destaque do Palmeiras da partida pra você? Qual jogador aí merece o destaque da partida aí? Então, na minha opinião, tem aqui saindo até os melhores notas, né? Piquerez jogou muito bem. Piquerez voltando aí mais uma vez em alto nível. Piquerez, eu acho que continuando nesse alto nível, dificilmente fica mais um ano no Palmeiras.
pode ter algumas propostas de fora, né? Apesar dos 2 gols tomados, o Everton teve uma nota boa também, 4.2. O Piquerez teve 4.3. O Vitor Roque, mais uma vez, muito abaixo, agora, né? Agora eu lembrei do lance. O Everton teve uma bola que ele pegou. Aí é que eu falo também de bola no jogo, né? Bola Ele pegou difícil, uma bola difícil. Sim. Porra. E o Vitor Roque, mais uma vez, muito abaixo, muito aquém. Que hora que o Tigrinho vai fazer um gol, hein? Felipe Anderson teve uma nota bem interessante também. Por incrível que pareça, Facundo Torres também jogou muito bem essa partida. Mas é aquilo, Palmeiras precisa urgentemente colocar o Paulinho para jogar bola, voltar o Maurício. O Maurício estava sendo o artilheiro do time, né, com 5 gols na temporada. E não é um atacante, né? E o Palmeiras precisa encaixar também o Vitor Roque para jogar bola. Eu acho que o Vitor Roque e o Facundo Torres, Felipe Anderson e Paulinho vão começar de fato a jogar bola, eu acho, na minha opinião, quando o Estevão for embora. Que aí eu acho que vai sobrar uma vaguinha ali, eles vão conseguir fazer ali uma rotatividade legal. Mas o destaque mesmo da partida, para mim, apesar desses números aqui, para mim foi o Richard Rios, né? Richard Rios, para mim, ele é o... O Palmeiras achou esse cara, foi um achado, joga muita bola, o cara vem com toda a sua especialidade feita no futsal, né? O Flamengo deixou escapar esse grande jogador, então o Palmeiras acertou demais, apesar de ele ter alguns jogos irregulares, mas para mim, Richard Rios, que decretou a vitória do Palmeiras aí. E ele é um jogador novo, né? Novo, de 24 anos, se não me engano. Creio que agora, não sei se no meio desse ano, mas também pro próximo ano não tem jeito. Sim, eu acho que vai ele embora, vai não ter. Tem jeito. E merece ir embora. E com as constantes... Merece jogar em time grande, né? E com as constantes... Mas ele já joga no time grande, pô. Apesar das... E com as constantes convocações também, isso vai chamar muita atenção de equipes de fora, né? Mas, para finalizar falando do Palmeiras, eu acho que é isso, que o Palmeiras vai conseguir se classificar assim, acho que até com uma certa facilidade. E é isso, avante Verdão. E teve também, falando ainda um pouquinho mais de Libertadores, apesar do então, o Santos não estar... Eu ia falar isso. Já que o Santista, o time dele não está, ele ficou com controle assistindo muitos jogos, né, na TV, Sim. porque não tinha o Santos no meio da semana, então com certeza ele deve ter visto alguma coisa relacionada a Flamengo, a Bahia, a Internacional aí. Vamos aproveitar ele... Qual que é o seu destaque aí dos jogos aí, né, Júlio? Entre Bahia e Internacional, fala pra gente, que foi um puta de um jogaço, eu gostei bastante. Bahia Internacional, jogo 1-1, né? 1-1 foi o jogo? 1-1. O Internacional, cara, todo mundo cogita como favorito de todos os campeonatos que tá disputando. Tá jogando muito Não sei o que aconteceu, que é só esse ano, né, tá despontando. Mas ano passado o Roger arrumou esse time de um jeito, cara, do Inter. Então, cara. mas continua o mesmo elenco e tal. Desponta agora, né? Eu sou fanzaço de um jogador deles, que é o Felipe Anderson, não, desculpa, o Alan Patrick. Muito bom de bola. Os dois são ex-Santos, né? O Alan Patrick jogou Palmeiras muita também. bola. O Alan Patrick jogou no Palmeiras também. Sim. O Alan Patrick foi campeão da Libertadores com o Santos. O Ganso se machucou na reta final daquela Libertadores e ele que assumiu o posto de meio campo do Santos. Tá jogando muita bola. Foi um puta de um jogo. O Bahia também, o Dan já tinha falado disso no último programa. Rogério Ceni, seleção brasileira. Meu Deus. E o Bahia também tá com um time muito organizado, né? Tem bons jogadores, tem o Juba, tem o Everton Ribeiro, tá fazendo um bom trabalho mesmo, o Rogério Ceni. E foi um bom jogo. Eu acho que esses dois times têm tudo para classificar no grupo. É um grupo difícil, né? Grupo difícil e assim, o Bahia jogando muita bola, conseguiu abrir o placar. E aquele gol do Inter foi um achado, porque o Bahia estava mais próximo do segundo do que o empate do Inter. O Bahia ficou um gostinho de derrota. Foi. Esse empate foi um gostinho de derrota. Foi. E eu acho que o Bahia também vai surpreender muita gente nesse ano. É o que a gente espera, né? É aquele time que sempre promete e nada acontece, né? E tem o investimento do Grupo City, né? Também tem essa questão, né? Então todo mundo tem a esperança aí que o Bahia possa, né? Mas na Libertadores, infelizmente ou felizmente, a camisa pesa, né? Você vê nesse jogo, você acabou de falar, o Bahia tava mais próximo do segundo gol do que o Inter de empatar, e o Inter empatou, né? Mas o Bahia jogando na Bahia, né? A Fonte Nova ali, é embaçado também ganhar deles. Sim. Mas tem aquilo, né? Vamos ver se vai conseguir manter. Jogando fora de casa, jogando fora do país, né? Num jogo internacional ali. Vamos ver como é que vai ser. Sim. Vamos ver. Mas eu gostei bastante da atuação do time do Bahia. Todo mundo estava criticando o Rogério Ceni
há pouco tempo, né? O ano passado ele foi muito criticado. Porra. E aí a diferença da mentalidade já que é o grupo City, na mentalidade europeia, de segurar o técnico, né? Porque se é uma gestão brasileira ali, Rogério Ceni, certeza que ele tinha caído. É que, na verdade, os caras eles pegam times de uma segunda prateleira do futebol nacional, por exemplo, igual o Bahia, com todo respeito ao Bahia, mas o Bahia não é um time de primeira prateleira, e faz o quê? Investe porque sabe que vai ter menos pressão e, a longo prazo, vai colher os frutos. Então, tá tudo certo. Agora, diferentemente, se acontecesse isso, por que um Palmeiras não vira uma SAF, um Corinthians, um Flamengo? Porque os caras sabem que vai. Né? Não, lógico que não. A titia Leila... Que isso, mano? Manda e desmanda. A Crefisa que manda e desmanda naquele time. Mano, fica de quieto aí na sua. A próxima é 3 minutos de expulsão. E pra finalizar aqui, da Libertadores, o Flamengo veio só de 1-0 no Deportivo Táchira. Na Bacia das Almas também. Eu apostei, mano, eu fiz uma apostinha aí, handicap asiático -1 do Flamengo aí, tomei o reembolso. Pensei que o Flamengo poderia aí colocar um dinheiro no meu bolso. Puta que pariu, hein, mano. Que timinho. 1-0 só na Venezuela. Só que eu não vou cobrar, por quê? É Libertadores, né? Aquilo que a gente acabou de falar. O importante é somar 3 pontos. Pode ser contra o Caveirinha do Figueira Grande ali. O importante é somar 3 pontos. Jogou muito mal o Flamengo. Certo. Jogou muito mal. Tá com desfalque, mas pelo investimento que tem, pode jogar com o time sub-19, cara. Contra time venezuelano, a gente é obrigado a pelo menos ganhar de uns 3-0. O elenco que o Flamengo tem não pode falar que tá desfalcado a nível de jogar mal do jeito que jogou, né? Mesmo desfalcado, ainda tem que apresentar um jogo a nível Flamengo. Com o elenco que tem. E resumindo aqui, eu acho que nessa Libertadores, os times brasileiros vão passar, viu, Edivan? Também acho. Não sei vocês como aí, sempre, né? Você e Júlio, se você tem alguma opinião, é o contrário. O nível técnico é muito... É discrepante, né? Os outros times são... Os únicos que tem ali, mais ou menos, um nível ali é um River Plate, que pode chegar, né? Me ajudem aqui mais. Qual time que vocês acham que pode aí, sem ser daqui do Brasil, que pode bater de frente? River... Cara, tem... Boca nem classificou. Vamos ver aqui a classificação. Vamos ver aqui pra gente ter uma... Nossa, o River, cara... Eu tô tentando pensar aqui em time. River... Eu não... não tem, cara. Você viu que não tem muito de cabeça assim, né? O Barcelona que tirou o Corinthians na pré-Libertadores, pra classificar, beleza. Mas também não é um time que vai brigar lá em cima. Mas pra classificar... Pra classificar... Eu quero ser algum time sem ser brasileiro se enfrentando assim, que pode pegar um time brasileiro e, tipo... E falar, pô, mano, dá pra tirar vocês, entendeu? Tem o Estudiantes, né? Estudiantes também, que é... Tem um time, agora que eu lembrei. Que é um time que me surpreendeu até nessa estreia e pegou Fortaleza. O Racing, cara. Esse time do Racing é um puta time, cara. Que time! O Racing teve mais escanteios, mais finalizações. E detalhe, eles fizeram isso com Fortaleza jogando lá no Castelão de Fortaleza. É muito forte, cara. E, inclusive, eles fizeram na Recopa, eles pegaram o Botafogo, não tomaram conhecimento do Botafogo nos 2 jogos, cara. É um time que... esse daí é um time que, se pegar time brasileiro... Sem dúvida. Tem o Vélez também. Tem o Cerro Porteño, né? Esse daí pega o Palmeiras sempre. Esse daí pega o Palmeiras sempre e cai. O Palmeiras bate no Cerro Porteño. A bolinha do Palmeiras junto com a do Cerro. Eles jogam assim e cai os dois na mesma chave. Ou cai na mesma chave, ou se pega nas oitavas de finais e o Palmeiras bate no Cerro Porteño. O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Desde que eu me conheço por gente, é isso aí. O Palmeiras bate no Cerro o tempo inteiro. Mas eu queria também que vocês comentassem, pra gente poder finalizar aqui da questão da Libertadores, do jogador Bruno, do Deportivo Táchira. O que vocês acham do Bruno? Que Bruno, mano. Que Bruno, olha lá. De novo com você. Que Bruno, já tô com a mão aqui. Que Bruno. Aquele que te comeu no Fiat Uno. A quinta série chegou, hein? Finalizamos Libertadores, né? Finalizamos. Bateu o sinal da aula. A gente já falou dos destaques aí também de cada time, né? E pulando agora de campeonato internacional para nacional, que é os times do campeonato brasileiro. Vamos falar de campeonato brasileiro, então? Bora. Vamos falar de campeonato brasileiro. Vamos dar oportunidade para o Santista falar. Vamos deixar ele iniciar. Sim. Já que eles não teve a oportunidade de ver seu time jogando uma competição internacional. A última vez que ganhou foi com Neymar, o rei da Kings League, né? Deixa eu falar que eu sou o único que falo coisas corretas aqui. Vamos lá. Ai, neném!
Vamos lá, o Santos empatou 2x2 com o Bahia, né? Empatou 2x2 com o Bahia. O Santos virou o jogo e tomou um empate aí. Fala aí, Júlio, o que você achou da partida aí entre Santos e Bahia? Santos 2, Bahia 2. Cara, fora a caixinha, não dá. Já? Não dá, cara, não dá. Não dá. Quem assistiu o jogo viu. O primeiro gol que o Santos tomou do Bahia, cara, parecia rachão. Foi o shootout, né? O Eric, foi o Eric que fez o primeiro gol do Bahia. Ele saiu do meio campo, já não tinha mais zagueiro, não tinha volante, ele foi levando a bola até a frente do Brasil e fez o gol. Que esquema tático é esse do Caixinha? Parecia que o Caixinha tava perdendo o jogo de 2x0 na Vila e precisava virar, não. Era 10 minutos do primeiro tempo e o Santos jogando todo na frente. Os zagueiros jogando abertos, os laterais de ala. O Caixinha, infelizmente, não é treinador de time grande. O Santos precisa por isso que tá no Santos, pô. Ele treina, mano. Ele tava acostumado. Edivan, 2 Mundial. É time gigante. Mas Mundial É em 1920... Chupa, Edivan. Não tem Mundial. Você não tem Mundial. Não vai falar de Mundial. Você não tem Mundial. Você não tem Mundial. Prossiga. Não, mas... Não, é vergonhoso. Eu posso falar. Você não, eu posso. O Santos teve poucas oportunidades. O time sem qualidade de ataque, não tem uma jogada. No segundo tempo, o Caixinha voltou realmente com 2 jogadores que foram os jogadores que participaram dos gols. O time melhorou, mas é pouco por um Santos jogando na Vila. O Santos sempre teve essa força de jogar na Vila e hoje em dia a gente vê que não existe essa força. O Santos jogando fora, jogando na Vila, não tem mais esse poder. Mas o 2x2 eu acho que saiu com gosto de derrota tanto pro Santos quanto pro Bahia, porque o Santos conseguiu virar o jogo e o Bahia no finalzinho empatou. Putz. Não, e o Bahia teve a chance de fazer o 3x2 no finalzinho, né? Que o cara chegou atrasado no lance, acho que foi o Eric Pulga. Não, e o Santos também teve a chance de fazer o 3x1, né? O gol que o Tiquinho Soares perdeu. Rapaz, esse Tiquinho Soares Meu é ruim, hein, mano? Deus do céu. Eu não acho ele ruim. Não, ruim ele não é. Ele é péssimo, pesado, ele é pesado, ele é pesado. Ele era bom 10 anos atrás, entendeu? E você não tava falando do Tassiano, entrou e mudou o jogo, Tá vendo? Que eu falei? Mas o que eu falei aqui no último programa? Tem que colocar o cara pra jogar. O cara não é o cara que ganha 1 milhão, não é o cara que a gente pagou 20 milhões. Ou a diretoria tem um planejamento ou não tem. Você pagar 20 milhões num jogador pra deixar ele no banco encostado, pô, em jogos que o Santos precisa, ele precisa estar lá. Mesma coisa que você falou do Felipe Anderson, ganha 2 milhas pro cara ficar encostado? Não dá, o cara tem que jogar. E ele entrou bem, mano. Eu nunca vi um jogo dele tão bom igual foi contra o Bahia. Mas também é a única lei que funciona no Brasil é essa, né? A lei do ex. Assim, a escalação do Santos, se a gente for ver aqui, cara, é porque assim, o time do Santos... Ruim. Tipo, É mano, horrível. é muito... O time do Santos com todo respeito, ruim, cara. mano. É só O com o Neymar time que do muda. Santos Só muda o patamar com o Neymar. É um time doído, mano, de ver no papel, mano. Não, no papel Ó, em campo também. Não, dói. então, mas olha, a zaga, Gil e Zé Ivaldo, mano, não tem como, mano. Essa zaga vai botar respeito contra quem, mano? Não bota, mano. É muito ruim, mano. O time do Santos, mano, é um time muito ruim, mano. Tipo, todo respeito. Tem poucas peças que dá pra aproveitar. É. Um que me surpreendeu, eu não gostava dele, é o lateral esquerdo Escobar, o argentino. Ele é um jogador que tem pouca força pra atacar, mas pra defender ele defende muito bem. É o estilo argentino, Escobar que né? dá pra respeitar era o da Colômbia lá, mano. Agora é Escobar, lateral do Santos, vai Caralho, que respeitar. mancada, hein, mano. Não tem como, cara. Nossa, Cara, o cara horrível. tem Cedric na lateral e quer criticar Eita, Escobar. criticando o Puta. Escobar. Mas, ó, pra você ter uma ideia também, tem esse bom tempo. Ele é bom de bola? Ele é bom, ele é bom. Tá bom tempo. Mas ele precisa... Ele tá. Na mesma praça, no mesmo Você já tá nas banco. piadinhas de quinta série? Ele é No muito... mau tempo ele não joga. Já chovendo, Entendi. muito frio, ele já não gosta muito. Já dá uma encolhida. Tem que ver quanto que vai estar a temperatura do jogo. 30 graus, gente. Você fala, bom tempo Bom hoje, tempo, mano. Vai bom ter. tempo. Mas ele é um bom jogador, é que é aquela coisa, né? Ele ainda tá pegando experiência, mas é um bom jogador. O Schmidt oscila muito, às vezes ele faz jogos muito bons, tem jogos que parece que ele nunca jogou Vou bola. falar pra você rapidinho. Te cortar aqui do Schmidt. O Schmidt, ele fez o NIP comigo, tá? Da faculdade. Aliás, comigo não, né? Mas ele fazia a faculdade NIP lá. Ele era bom lá. Nossa, Ia ele tá atrás- muito engraçado hoje. Não, mas é verdade. O João Schmidt, ele fazia o NIP, Educação Física lá. Esse daí não é o ex-Palmeiras, não. Não, é ex-São Paulo. Ex-São Paulo, Ele é ex-São ex-São Paulo da base. Pô, o João Schmidt era... Agora, Pegava uma um mulherada jogador terrível que eu falo isso, o Edivan,
faz muito tempo e ninguém me ouve, principalmente a torcida do Santos, que fica porque passando todos já morreram, pano né? pra ele. Que fica passando Só tá o pano. Pepe vivo, o Pepe tá vivo. O Pepe tá vivo. Ai, cara, eu vou falar sério, caralho. O único jogador, o jogador do Santos que todo mundo fica passando pano pra ele, que também já deu, é o Soteldo, cara. Não dá mais pra ficar passando pano pro Soteldo. O Soteldo, nós estamos em abril, o Soteldo não tem um gol. O Soteldo joga no Santos já fazem anos, ida e volta, vai e volta. O Soteldo não tem um gol em clássico, vocês sabiam disso? Não sabia. Como que os caras passam pano desse jeito pro Soteldo? O Soteldo não é jogador de time grande. Aí o Santos ganhou caiu. uma bala também lá, né? É, então, o Santos caiu ano passado. Ah, não quero jogar no Santos. Foi pro Grêmio. Você lembra do Soteldo no Grêmio? Alguém lembra? Um jogo? Não jogou nada. Ô, gente, e por que a gente passa esse pano pro Soteldo? Não precisa de Soteldo, mano. Igual o Soteldo tem um monte aí. O Soteldo é um perna de anão. Não dá. É, legal quando em 2019 ele falava pra mim, mandava áudio pra mim, falando quando via o Soteldo jogar lá com o São Paulo e tudo, falava que, mentira, que era nível mentira. Maradona, o Soteldo, Mentira, pequenininho, tá Alegria nível nas Maradona, pernas. Alegria nas pernas, aí ó, agora eu fiquei. Mas, ó, falando Nem de São Paulo eu gosto. uma coisa, agora de como o futebol dá voltas, né? No time do Bahia tem o William José, né? Jogando ex-São Hoje, Paulo, ex-São Paulo. né? Jogou no Real Madrid. Depois ele voltou pro São Paulo, né? Ele voltou? Não chegou a voltar não. Não, ele voltou pro... Ele jogou no Santos também. Jogou no Santos? Jogou no Santos, mas eu acho que foi foi depois do São Eu Paulo. acho que não. Ele jogou no Santos. Mas jogou no quando ele voltou, ele jogou em algum time. Não sei se foi Atlético Mineiro, não sei. Ele voltou, depois ele foi pro Bahia. É. Cara, o cara é ex-Real Madrid e volta e tá no Bahia. Todo respeito ao Bahia, obviamente, mas como o futebol é louco, né? E a gente fala, tipo, se o jogador não sabe aproveitar a carreira, ele vai ter alguns picos bons e outros ali nem tanto. E acaba caindo no esquecimento. Que loucura, né? O William José, mas pra ele tá bom, viu? Pra depois, pra quem ele chegou no Real, tava no Real Sociedade, tal, não sei o quê, ainda tá jogando um time de Série A, pra ele ainda tá tranquilo ainda. Eu Ele acho. tá com seus 32, 33 anos? Por aí. Deve ser, porque ele foi campeão da Sul-Americana com... Ele é da época do Lucas? com o Lucas, tudo, ele foi Daquele campeão. Henrique. Ele substituiu o Luiz Fabiano até na final da Sul-Americana. Só pra finalizar sobre o Santos, tem um cara que eu queria... que veio do Chelsea aí, né? David Washington. E aí, quando que esse moleque aí não era uma promessa, tudo? Trouxe ele do Chelsea, pegou o empréstimo aí. Será que ele tem que ser banco do Tiquinho Soares? O que você acha aí? Eu não colocaria o Tiquinho Soares como titular no meu time. Eu apostaria no David Washington. É um moleque, mas tem mais mobilidade. O Tiquinho Soares, você vê que ele é bom nas bolas aéreas, fazer uma parede e tudo. Mas tá pesado, ele tá fora de forma, ele não tá no ritmo. Então, Tiquinho Soares, aguarda no banco, deixa o David Washington jogar e a gente vê como que vai evoluindo. Porque o David Washington é igual você falou, ele é uma promessa, foi pro Chelsea, fez pouquíssimos jogos, voltou pro Santos, ele precisa de oportunidade, porque senão não adianta ele ter voltado, né? Mas ele era do Santos? Ele era do Santos, da base do Santos. Foi vendido, acho que aquele Foi caso ele, dos jogadores que foi é vendido ele. antes dos 18 anos, sabe? Foi ele e o Ângelo Gabriel na época, vendidos os dois juntos. Joga no Al-Nassr. Hoje ele tá no Al-Nassr. tá. Nossa senhora, que fase. Tá jogando com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu queria estar lá, pô. Você é louco? Robozão? Vai te catar. Você preferia estar jogando com o Cristiano Ronaldo? Mas O cara que é tá, óbvio. O cara que tá quase Não, aposentado eu preferia aí. ficar que tá aqui lá na falando Arábia. com você. De brincadeira. Você Toma, tá cheiro. querendo na sua cara. Vocês vão falar que Cristiano Ronaldo, beleza, é um bom jogador. Quê? Tá bom. O Cristiano Que? Ronaldo. Não. É verdade. Não, agora vocês vão falar de craque. Craque é Messi. Craque é Messi. Agora... Cristiano Ronaldo é um bom jogador? Um bom jogador. Ele não, vamos dizer, ele era bom jogador, aí se transformou em craque e tudo, mas não é nada fora do comum. Que isso, Não é. mano. Tem que ser realista. Vocês têm que ir pra realidade. Deus O Cristiano Ronaldo. do céu, mano. Mas não é verdade? Nisso, não, mano. Não era. Até o Túlio Maravilha fez 1000 gols. Pega a camisa de força O Túlio dele lá. Maravilha fez 1000 gols. E o Cristiano Ronaldo tá tentando chegar em 1000. O Túlio Maravilha fez 1000 gols. O Túlio Agora, fez 1000 gols em jogo beneficente, mano. não importa. O Cristiano Ronaldo. importa. O Cristiano Ronaldo tá jogando na Arábia, é a mesma coisa de beneficente jogar na Arábia. Para aí. Na Arábia não tem ninguém. Pra você ter uma ideia, o Cristiano Ronaldo, ele vai ser o primeiro jogador a ter 1000 gols Jogando com o cara da Arábia. documentados
De verdade, não é fazer gol em estádio de sendo destruído igual o Pelé fez. Não. Um falando do Cristiano Ronaldo, outro falando do Pelé, não. Vamos embora, não. Vocês estão loucos. Peraí. Vocês estão loucos. Já passa ele falando do Cristiano Ronaldo. Você vai falar do Pelé? Não. Enquanto vocês não pararem, eu não vou parar. Pelo amor de Deus, gente. Você vai falar do Pelé? O Pelé fez um gol. O Pelé fez gol. Nunca vi ninguém questionar o Pelé. É o primeiro cara. Prazer. Edivan. O Pelé foi fazer gol, sabe? Tá doido, eu falo pra vocês. Ele acha que o Cristiano Ronaldo é craque, ele fala do Pelé, ele tá doido. Hoje ele tá doido. Isso daí não é água, não. Ele tá meio doido. Tá meio doido hoje ele tá meio doido. O Pelé fez gol lá pra parar. Eu falo que eu sou o único consciente daqui, gente. Os caminhões de guerra lá e contou aquilo como gol. Aquilo lá não pode ser Não. A guerra parou pra ver o Pelé. Não, mas colocou lá. A guerra parou. Fez um gol em Wembley destruída. Aí, mano, aí é foda, mano. Fazer o gol nos campinhos aqui também conta, mano. Agora você vai falar pra mim, Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Vai dormir, Edivan. Que mundo que você vive, mano? Que mundo que você vive? Entre Messi e Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo? Mas... Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo? Fenômeno. Tá. Muito Felipe obrigado, Anderson ou Cristiano? A discussão de vocês tá nesse nível, gente. Vamos parar, mano. Pelo amor de Deus. Não, mas espera aí. Cristiano Ronaldo e Messi, você é louco, mano. Messi, Cristiano Ronaldo, mano. Cristiano Ronaldo. O que você acha? Cristiano Ronaldo ou Messi? Cristiano Ronaldo. Você é louco, mano. Mas, na boa, eu acho que é uma questão de preferência, mano. São dois gênios. Não é nada absurdo escolher ou o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Eu também acredito. Não é nada absurdo, é questão de gosto, mano. Eu prefiro o estilo do Cristiano Ronaldo. O cara, mano, é uma máquina. Não, mas E o Messi, mano, tem o talento dele também que é absurdo. É o Messi, mas pra mim o maior que eu vi jogar, tá? Ela vai com o Rogério Ceni. Não é o Rogério Ceni. Eu tenho... Essa daí tem que ser algo que me marcou muito. Se chama Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o mais mágico e o maior de todos que eu vi jogar se chama Ronaldinho Gaúcho, tá? Esse daí, pra mim, não tem como. Eu lembro que na época eu parava pra ver, chegava da escola pra ver o Globo Esporte pra ver o que o Ronaldinho... Mas aí você tá falando nós estamos falando de plasticidade, né? Falando de futebol bonito. Não, futebol bonito e de jogar bola mesmo. Porque o Ronaldinho Gaúcho mudou o patamar do Barcelona, Edivan. O Barcelona, antes do Ronaldinho Gaúcho, era uma coisa. O Barcelona pós o Ronaldinho Gaúcho é outra. O Ronaldinho Gaúcho, ele subiu a carreira de Samuel Eto'o, Ludovic Giuli. Esses caras não eram nada no futebol. O Ronaldinho Gaúcho mudou. O Deco, todo dia ele tem que rezar pro Ronaldinho Gaúcho. O Deco todo dia tem que rezar pro Ronaldinho Gaúcho. Ele reza lá, ele fala com Deus e fala assim, Deus, abençoe o Ronaldinho Gaúcho. Porque o que eu tenho hoje no futebol, graças ao Ronaldinho Gaúcho. Mas aí entra várias questões que a gente pode colocar em pauta. A gente tava falando de Messi e Cristiano Ronaldo, cara, os caras teve 10 anos no auge, mais, né, de 10 anos Mas é porque o Ronaldinho Gaúcho não quis, mas ele ganhou tá tudo bom, mas aí se ele não quis, ele também tem as consequências dele. Se a gente vai falar disso aí pra também... você que é o maior que você viu. Então. Porque a besta vai falar do Pelé, mas não vi Pelé. Ele vai falar do Pelé, mas não viu o Pelé. Como que eu vou falar que é o Pelé? O que eu vi? Você viu aqui? Neymar Júnior. Tchau. Você vai falar uma asneira dessa que o Neymar... Verdade. O cara da Kings League, o cara que jogou Kings League, velho. O cara tá... É o melhor, pô. Que melhor? É que você torce pro São Paulo. O ídolo de vocês tem 100 gols. Só 100 gols. E é um goleiro. Porra! Entendeu? É um goleiro. O nosso ídolo tem mais de 1000. É muita diferença. Um goleiro sem gols é a mesma coisa, equivale a esses 1000. É a mesma coisa. Na minha opinião, equivale a isso daí. Então tinha que colocar ele de centroavante. Pelo amor de Deus, mano. Tá de brincadeira. Porra. Essa mitou. Essa mitou. E pra Vocês ficam me provocando, eu fico bravo. O seu qual foi o maior Edivan que você já viu? Cara, teve alguns. Vai falar que é o Evair. Djalminha. Amém. Mancada, hein, mano? Não, mas assim, no futebol mundial, cara, pra mim, Cristiano Ronaldo, mano. Você tá... Mano, aquela bicicleta que ele deu, mano. 3 metros de altura. Aquela cabeçada que o cara subiu, mano. Mano, aquilo ali é coisa de outro mundo, mano. Por que ele deveria mexer com um salto com vara, então? Mano, mas que seja, mano. Lá vai o São Paulino, olha lá. O que ele quer? Olha o que ele quer. Mano, ele adora. São Paulino. Eu peço, né, velho? De meia hora ele... Tem que ser lembrado, né? Tem que lembrar da vara, né? Depois os caras criticam, né, mano? Depois vocês aí reclamam, mano. O Bidivi. Respeito. Mas, falando agora questão de jogador, na minha opinião, Cristiano Ronaldo, mano. Cristiano Ronaldo, você é louco, mano. O que faltou na carreira dele, que talvez
faltaria também, né, na carreira do Messi era ser campeão do mundo. E ó, convenhamos, a Argentina tinha muito mais potencial de ser campeão do mundo do que o Portugal. Então, cara, se o Messi tivesse se o Cristiano Ronaldo tivesse numa Argentina, talvez seria campeão, entendeu? Se o Messi estivesse em Portugal, Portugal seria campeão. Não seria, mano. Seria. Não seria. Seria. Não seria. Seria. Não seria. Seria. Não seria. Não seria. E aí, bugou vocês dois? Não seria. Você é louco, não. Você tá falando besteira. Vamos Vai puxar outra pauta aí, Ô, olha. mas aí, calma, a gente tava falando do Santástico, vocês já foram pros melhores mundiais, mas você viu, calma, tudo tá que é vendo? Santos remete a passado. A gente tá falando das coisas do Então, passado. tá né? vendo? É, Grandeza, nada. tá vendo? A gente falou de São Paulo, ninguém lembrou dos grandes jogadores. Agora o Santos tem Vamos, isso. agora vamos voltar aqui. A gente falou do Santos, da estreia do Santos. Fantástico. Quer falar primeiro do Pode Palmeiras? falar, pode Ou falar. vamos falar do Corinthians que a gente vai falar? Vamos falar do Corinthians. Cadê o Corinthians? O DM. Ih, mano. Ele falou que ia chegar na live 8h10. Acho que caiu a casa do corintiano. Vamos falar do Corinthians aqui. O sinal lá dentro, Corinthians. o sinal lá dentro tá ruim. Vamos falar do Corinthians sem ódio no coração, tá? Porque eu sei que todo mundo tem um ódio do Corinthians terrível. Vamos tentar colocar nosso lado Clubista de lado. de lado e falar do Corinthians. O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro aí, ganhou de 2x0 do Vasco? Foi 2x0? 3x0. 3x0? 3x0. Não, o que eu gostei desse daí foi assistir o jogo na Amazon Prime e ver Galvão Bueno narrando, né? Você viu? Verdade, nostálgico, né? Ele Vi. narrou um gol que não teve, vocês viram? Nossa, ô Galvão, aposenta! Não, e o melhor é o Luxemburgo, né, comentando, né? Porra, né? O que ele falou? Opa, fechou, opa, fechou. Corinthians ganhou de 3. Meu, eu acho que estavam 13, 14 minutos, acho que. No primeiro tempo já tava 2x0 pro Corinthians, cara. Não, o primeiro gol foi aos 12 e o segundo aos 27. Ah, foi então, tá. É porque sinceramente, eu não acompanhei o jogo, tá? Eu vi os melhores eu momentos. vi os melhores aí também. momentos, acompanhei o Memphis Depay, fez o segundo gol, Memphis Depay. Depay fez mais um, né? Yuri Alberto fazendo o primeiro gol, né? Talvez aquela bet do Dan. Bateu? do Não, bateu, Dan ele tenha falou. batido, né? Bateu. E o João Vitor fez contra, né? Aos 90 minutos ali. Vou falar pra você, a única coisa que eu vi, quando eu vi que o Vasco ia jogar com o time reserva, cara, o time titular do Vasco já é ruim. O reserva. Não, é um horror, cara. e o Corinthians, venhamos e convenhamos, né? O Corinthians deita no Vasco toda vez, né? Aí o Vasco vai com o time reserva na Neoquímica. Mas é coisa do Carille, né? Corintiano, mano. O Carille é corintiano. Por isso que o DM queria que ele ficasse no Santos. Ah, carilha. Cara, na minha opinião, o Vasco tem muita chance de cair. Muita chance de cair. Muita Eu também chance. acho, O eu Vasco também é um time... Cara, beira o ridículo assistir o time do Vasco jogar, mano. Não, e detalhe, É muito ruim, você mano. viu a entrevista do presidente do clube do Vasco, o Pedrinho? O Pedrinho falou que o Vasco tá entre os 8 melhores elencos do Brasil. Não sei. Não sei de onde ele Então, tirou mas isso, ele como cara. presidente tem que falar isso, né? Mas E aí- ninguém tem aí- que concordar, né? Aí perguntaram pro Carille, né? Carille, essa declaração do Pedrinho, você concorda com isso? Ele falou assim, sim, não precisamos de reforços, não. A gente já tá satisfeito com o que tá aqui, dá pra gente brigar Não, por coisas grandes E você no Vasco. você falando da transmissão, o Luxemburgo chamando o Memphis de Paiê. Os caras Ele chamando o Memphis de Paiê, já mano. passaram dos 90 anos, estão tudo gagá, Não, velho. mano. E quando ele treinava o Palmeiras, aí treinava o Palmeiras, aí ele subiu o Patrick de Paula. Eu e o Patrick de Paula, o Patrick de Paula. Mano, o Luxemburgo, ele não fechou. ele não poderia nunca morrer, mano. Olha o gol! E o Galvão narrando, ele não consegue dar um gol. Ele só fala, olha o gol! Olha o gol! Mas enfim, pro Corinthians foi um ótimo resultado, né? O Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Tanto que na Sul-Americana aí viajou pra Colômbia pra jogar o jogo de hoje, né? A gente tá fazendo o programa na terça-feira. Vai com o time reserva pra jogar contra o América de Cali. Então o Corinthians tá focado totalmente no Brasileirão, né? Inclusive, a gente não falou, o Corinthians jogou na Sul-Americana. Perdeu de 2x1 na estreia, né, da Sul-Americana pro... Qual que foi o time? Huracan, perdeu de 2x1 pro Huracan. Tava com o time titular, viu que... Falou, vamos deixar a Sul-Americana de lado. Como que é a frase? Do quê? Do Corinthians? Corinthians nasceu pra... Ah, o Corinthians, eu falo. De novo, Corinthians, não fiquem bravos comigo, mas é a realidade. Corinthians foi feito pra andar de busão, não avião. Avião saiu do Brasil, acabou, vocês não foram feitos pra isso. Vocês são grandes aqui. Fora, pegou o aviãozinho, voo internacional. Negado, vocês batem lá, ó. Vocês vão lá, entrou, passou a catraca. Não, pode voltar. Acesso negado. O aeroporto deles é só Congonhas. Só Congonhas, Não vai pra pega Guarulhos. não. Guarulhos Nem não chega vai. perto. Quando passa lá em Guarulhos, já dá
Dá arrepios, cara. Não dá. Igual o Marco Aurélio Cunha falou que o passaporte corintiano é o bilhete único, Bilhete né? único. Isso é verdade, isso é verdade. Calma, DM, calma. É mancada, é mancada. É bom, não tem corintiano pra se defender hoje aqui e tem que meter o pau Falar nesses mal cara, mesmo. né? Esse Mas enfim, time. mas pro Corinthians, o Corinthians jogou bem, somou os 3 pontos dele aí que Tá bem, precisava. o Corinthians tá bem. E o Corinthians, querendo assim, querendo ou não, nesse brasileiro vai dar trabalho aí, vai brigar lá em cima. Não tem jeito, o time tá encaixado, né? Principalmente aí os 11 que sempre começam, tá encaixado, então o Corinthians eu creio que vai brigar assim por coisas grandes aí no Brasileirão. Não Você sei gosta de quando o time joga encaixado? Ah, é mais gostoso, né? Tudo encaixado fica mais gostoso. Mas, ó, no Alguém para esse papel, cara. no papel o Vasco tem um time mais ou menos. Dimitri Payet, Coutinho. Verrete. O Payet não tá com cabeça. Verrete mete gol, por mais que O Payet falem não tá dele. com cabeça. O Payet tá... O negócio dele lá lascou pra ele aí depois que descobriu o amante dele aí, mano. Ih, lá vem ele focalizando. Inclusive o Paulinho do Palmeiras tava curtindo as coisas aí da... Mas é claro, filho. Paulinho, né? Tá larico, viu, Paulinho? Paulinho. Tá larico. Paulinho é... Chama ele Paulinho Bebedeira. É? Paulinho Gosta de uma Bebedeira. caninha? Eita. Mas então é isso, do Coringão, então. O Corinthians jogou, que ganhou do Vasco. do Vasco, jogou até com um time... o Matheus Donelli foi o titular, né? Esse daí é ruim, hein? Mas- Jogou com o André Ramalho, o Torres, né? Jogou com o Matheus Bidu. Torres apostinha? Por quê? Ah, apostinha. Mano, depois daquele pênalti, A expulsão. o pênalti, a expulsão, ele fez de tudo pra dar o título pro Palmeiras. Jogou com o Ranielli, Carrilho, que é muito bom jogador, né? O Breno Bidon, Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay. Pai, Memphis Depay E o do Coronado Espírito machucou Santo. de novo, né? Coronado mais uma vez se machucando, né? Mas falam que foi o Coronado que... Foi o outro, né? O Garro, né? Que teve o acidente lá na... O Garro. O Garro tá zoado, né? Foi Mas- pra outro país se tratar até. O Garro, o problema dele é o joelho, né? Vamos lá. E... Aí o Corinthians joga agora contra o América de Cali, hoje, né? Isso, hoje. Joga... Acho Time que o jogo reserva? começou, vamos ver se o Corinthians tá jogando já. Não, 9h30, né? 9h30 joga contra o América de Cali lá fora. E, assim, o Corinthians é aquilo. Vai brigar, talvez, por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Vai. Sul-Americano acho muito difícil, mas o Corinthians tem camisa, né? Não podemos tirar Aqui também. no Brasil tem camisa. Tem camisa. Tem essa questão aí que a gente pode... Deixar as coisas E bem alinhadas. segundo colocado do brasileiro, né? Tá segundo Seguro, Curica! colocado do brasileiro. E o nosso querido e glorioso São Paulo Futebol Ô, Clube. Tricolor! Time de safado. Segunda rodada, mais um ponto. De pontinho em pontinho, chegaremos a 45 para não cair. O único, né? É o único, né? No Brasileirão que ainda não fez gol. Verdade, 2-0. Pô, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É porque, vamos lá, porque você é por par- fanático. Vamos por partes falar aí do São Paulo Futebol Clube nessa estreia, vamos dizer, estreia fora de casa, né? Sim. Primeiro jogo fora de casa aí que o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro, que é um baita de um time do Atlético Mineiro, né? Com Hulk, Scarpa, tudo. O São Paulo no primeiro tempo me surpreendeu. Eu não imaginava que o São Paulo ia jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro. E a gente foi para jogar de igual para igual no Mineirão. O Mineirão traz umas boas vibrações pra gente, eu não sei o que acontece, porque acho que a gente lembra do Cruzeiro, porque a gente pega o Cruzeiro, a gente tem sempre 6 pontos garantidos, que o Cruzeiro, a gente gosta de bater no Cruzeiro o tempo inteiro, entendeu? Seja no Mineirão, ou seja no Morumbi, a gente bate no Cruzeiro. Então o Mineirão traz uma energia boa pra gente. A gente conseguiu empatar, vou falar porque a gente conseguiu empatar, porque chegou uma parte da partida onde o São Paulo ficou com um a menos, né? Mas no primeiro tempo, o São Paulo Não, mas isso desempenhou. aconteceu aos 84. Então, mas aí depois Mano. foi aí que o Atlético Mineiro começou Porra, a pressionar. Foi aí que o Atlético Mineiro começou a pressionar, entendeu? Porque antes disso, o São Paulo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Primeiro tempo, o São Paulo surpreendeu. Teve um gol mal anulado. Mentira, tava muito impedido o Alan Franco do gol de cabeça. Mas o São Paulo jogou de igual para igual. Tanto que o São Paulo teve mais escanteios, mais finalizações que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. O São Paulo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Então, o Zubeldia montou um time que eu pensei que seria um time que ficaria na defesa, mas não. O São Paulo jogou para cima do Atlético Mineiro. Então, foi um jogo ali de trocação e o São Paulo desempenhou legal. O Ferreirinha fez uma baita partida, tá? Ele humilhou, acho que o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, quem é? O Rubens. Nossa Senhora. O Rubens ficou sem pai e sem mãe que o Ferreirinha fez. Mas posso caneta. pontuar uma coisa aqui?
Até parece outro jogo que eu assisti, né? Porque o craque do jogo foi o Rafael, foi isso? Calma que eu vou chegar no segundo tempo. Tô no primeiro tempo. Não, você só pra se saber se ele tá intrometendo falando do aqui, mesmo cara. jogo, né? Porque às vezes eu falando tô... do Tá falando do mesmo time, né? É, Do entendeu? Ferreirinha Às vezes- aqui. Ah, beleza. Primeiro tempo, o Ferreirinha acabou com o jogo. Acabou com o Rubens. Acabou com o jogo 0x0, gente. Não, não porque dá. o Ferreirinha, vamos ser sinceros, o Ferreirinha... Vamos ser sinceros. O Ferreirinha é igual quando você começa, você tá com a sua esposa, certo? Quando você começa a namorar com a sua esposa, no começo, o Ferreirinha fazia muito gol. E na sua esposa, quando você tá com a sua esposa no começo, é o que que é? É todo dia, né? É muito todo gol. dia. Pô, mano, todo dia. Virou de lado é pay. E não sei o que é pay. Sentou, pay. Então, é o tempo todo. Aí, depois que você casa, o que que acontece? É aquilo que a gente tava falando no começo do programa. Você não dá mais um peteleco no pote. Então o Ferreirinha, ele é igual aquela mulher de casado, que nem você tá lá na sua casa, tudo. Aí a sua mulher passa de baby dollzinho. Ela fala, passa assim, hoje tem, hein, amor? Aí você já fala, eita. Aí você tá lá na sala de boazinha, você escuta ela só batendo a gilete no box. Tá. Aí você já fica o quê? Mano, hoje ela vai estar daquele jeito, então vou me preparar tudo. Aí chega na hora, à noite ali, pum, quando você chega na cama, ela tá o quê? Dormindo. O Ferreirinha é a mesma coisa. O Ferreirinha cisca, só que ele não consegue fazer o gol. É igual aquela mulher, que a mulher fica ciscando ali, você pensa que você vai ali, no final não acontece nada. É o que acontece com o Ferreirinha. O Ferreirinha não consegue fazer o gol. Mas de restante, ciscar ele tá ciscando bem. Só tá faltando ser um pouco mais, vamos dizer, decisivo, tá? Mas o Ferreirinha fez uma baita partida. Desculpa a analogia. A gente vai ser cancelado só por essa analogia. Mas o Ferreirinha é isso daí. Enfim, chegou no segundo tempo, o Atlético Mineiro foi pra cima do São Paulo. Prossiga. Aí foi pra cima. E aí o Atlético Mineiro, mano, realmente tentou fazer jus ao mando de campo e foi pra cima do São Paulo Futebol O Clube. Rafael catou Então, muito, e aí, muito. Então, mas até então o Rafael não tava fazendo tantas defesas assim. Quando o Caleri é expulso, o Caleri entra. E outra coisa, o André Silva jogou de titular. O André Silva, o senhor é um preguiçoso. Isso que você é. Você, quando você entra, quando você sai do banco de reservas e vai jogar, quando você entra, você joga bem. Aí te dão lá uma oportunidade pra você ser titular. Pô, que preguiça é essa, meu amigo? Que preguiça é essa, cara? Tiriça pura? Pô, tio. Oh, meu Deus do céu. Ó, soneca aí. Ó. Mano, o cara mole, velho. Baixo. Mas aí fizeram uma boa substituição, né? Aí colocou o caneludo do Caleri. Que o Caleri, meu Deus do céu. O cara jogou quantos minutos? Acho que deu uns 4 só. Mentira. Eu acho que foi uns 4 minutos. Sério? Foi uns 4? Não, foi uns 4? 4, 5 minutos. Eu não lembro agora aqui de cabeça. E o que você achou da expulsão dele? Que eu vi muitas não foi pessoas justa, falando... Não foi justa, não. Ele não tava nem vendo. Não foi injusta? Não foi justa. Não foi. Você tem certeza que você tá falando? O quê? Não, tô brincando. Era pra vermelho. Era pra vermelho. Era pra vermelho. O Caleri era pra vermelho. Ele, por mais que ele não esteja olhando, mas ali... Mas ele olhou antes. No replay dá pra ver... ele tem o olho atrás também? Não, Não. que antes dele subir, ele olhou pro cara e ele abriu. Não, eu acho que não foi na maldade, né? Não, na maldade eu acho que não foi, mas ali o braço um pouco não, tava muito aberto, então pegou e sangrou, e quando sangrou, saiu meladão, aí não tem jeito. Falar igual o Chulapa, abriu a capa do Batman. Abriu a capa do Batman, saiu meladão, e aí o São Paulo ficou com esse jogador a menos, e aí o Atlético Mineiro, amigo, foi pra cima de um jeito. E eu vou falar pra você, Rafael, mano, as defesas dele me lembrou até do Gordon Banks, mano. Contra a cabeçada do Pelé. Meu Deus! Verdade, Que mano. isso, Lembrou o mano. Gordon Banks, cara. Que goleiro, cara, que goleiro. Lembrou o Gordon Banks? Lembrou. Você viu o Gordon Banks jogar? Pô, você não viu aquela cabeçada do Pelé lá que todo mundo pega? Pelé? É, eu vi no vídeo. Aí me lembrou muito o Gordon Banks, mano, as defesas do Rafael. Meu Mano. Deus do Próximo. E o Rafael fez milagres. Foram umas 3 cabeçadas assim que deu gosto de ver, cara. Eu falei, caraca, mano, eu critiquei o Rafael esses tempos aí. Contra o Talheres pegou muito e hoje contra o Atlético Mineiro novamente, cara. Foram muitas defesas, cara. Ele salvou o São Paulo Futebol Clube. É isso que eu espero de um goleiro de time grande. Pega a bola do jogo. Ele não pegou só uma bola, não. Foram 5. E lá vai eles falar, lá ele de novo falar alguma coisa Não, de mas, bola. por exemplo, eu vi que o Atlético Pensei que ele Mineiro... ia falar agora. Milagre ele não falou. falar que o Atlético Mineiro teve uma superioridade muito grande em números de escanteios. É, deu no segundo tempo, isso. Você pode ver que no primeiro tempo o São Paulo teve, acho que 2 escanteios, o Atlético Mineiro 0. Não, o Rubens Mas, por exemplo, no escanteio, o time de São Paulo prefere subir no primeiro ou no segundo pau? A gente gosta de marcar por zona. A gente marca por zona. A gente gosta de marcar por zona. A gente... Não precisa fazer essas piadinhas com ele, ele mesmo faz.
Ele se autoflagela, né? Só deixa o tempo rolar que ele vai... O São Paulo empatou o jogo. E pela circunstância do jogo. E vou falar pra você, o que joga o Hulk contra o São Paulo é brincadeira, mano. O Tanajura é foda. Tanajura. Mas o Lianco foi expulso também? Foi no final do jogo. Mas foi o quê? Foi discussão? Não. Foi também o mesmo lance lá e deu a cotovelada. Ah, é a mesma coisa? Bateu o tiro de meta. Mas aí também tem que falar, né? O Zubeldia deu todo aquele chilique pelo lance do Lianco, né? É que tá. O Zubeldia foi expulso com razão. Eu ia falar aquele nas chilique polêmicas não de se faz, arbitragem. mas o Lianco tinha que ser expulso mesmo. Pô, ele deu uma pegada lá, que era lance pra tomar o segundo amarelo e ser expulso. E aí o Zubeldia ficou revoltado com esse lance, foi cobrar a arbitragem. Mas ele quase cobrou no meio do campo, né? Quase não, ele cobrou... Ele entrou em campo, e foi pra cima. O Zubeldia, ele tem uns defeitos dele pra montar o time, mas ele mata e morre pelo time. Pode Entendeu? falar que falta raça. Pode falar, pra exatamente. Ele, Ele vibra ali com o time, tá? Ele corre muito mais que o Cedric. Isso é verdade. Você vê ele ali na lateral, o Cedric parado e ele pra lá e pra cá. Isso é verdade. Mas falam que ele foi um bom jogador, né? O Não sei. Ele se aposentou com 32 anos, né? Porque ele teve uma lesão, tudo. E aí... Só que ele é meio maluco das ideias, né? O Zubeldia é meio maluco das ideias. Não, deixa aquele meião por cima da calça, você já percebe. Né, que ele é meio doido. É a cara do São Paulo. E aí... Mas só que isso daí também acaba prejudicando o time. O São Paulo tava bem. E aí o técnico é expulso. Vocês pensam que não, mas eu acho que tem gente que pensa que não. Mas o técnico, quando é expulso, mexe com o time. Com certeza. Porque, Santos, mano, o cara no final da Libertadores, quando o Cuca é expulso, Exatamente. o Palmeiras ganha ali. Bem lembrado, né? bem lembrado. Exatamente. O técnico, quando o técnico é expulso, realmente, mano... E eu vou te falar, o São Paulo vai ficar abalado sempre, porque, o Zubeldia direto, vira e mexe, ele é expulso. E agora agora o negócio trocaram. Antes era o Abel que ficava sendo expulso, agora, mano... o Zubeldia, ele não pode fazer nada, tá? Mas ele também, toda hora ele tá fora da linha lá de marcação da área técnica. Sim. Então, toda hora ele tá nas polêmicas. E agora a arbitragem já sabe, ele já começa com o amarelo, né? O Zubeldia, ele ou se ele não for expulso, a gente sabe que ele vai comandar 3 jogos. Dá pra postar? Dá pra postar? Do quê? Amarelo do Zubeldia? Dá. Mas a odd deve estar baixíssima também. Agora é bom quando junta Palmeiras e São Paulo, que aí você coloca aí, você dupla. Abel e... Na semi, os dois foram expulsos. Na semifinal do Paulista. Deu odd 6 isso daí, hein? Teve caso de aposta que colocou odd 6. Verdade. Pra Abel e Zubeldia. O Zubeldia fez 6 Mas enfim, pro São Paulo, esse 1x1, ó, esse 0x0, foi de tamanha importância. Fora de casa, somar um ponto contra o Atlético Mineiro. E pelo que foi o jogo... O problema é o seguinte, é igual o Júlio falou. São 2 jogos sem fazer gols, né? O problema vai muito do Caleri, né? Isso é preocupante. Mas também. só que vai muito da falta do quê? Lucas e Oscar. O São Paulo não tá tendo o Lucas nem o Oscar, O Oscar, ele mais cadencia o jogo, tal, certo? Ele quebra mas, a linha, né? o Lucas, é isso que eu ia falar agora. O Lucas, ele quebra a linha. E, cara, isso faz uma diferença tremenda hoje no futebol. O São Paulo tá sentindo muita falta. O Lucas precisa voltar o quanto antes. Infelizmente, se machucou. Mas aí é Lucas dependência agora, mano? Tem que ser... A realidade é essa. Porque ele foi jogar naquela merda de estádio lá, que é sintético. Pronto. Que zoa, que lesiona todos os jogadores que vão lá jogar naquilo, onde coloca garrafa de... Isso daí sabe o que é, né? Ainda bem que a titia Leila tem muito dinheiro, ela e o marido dela tomam muito vinho, porque joga, né, como que é? Nossa, rolha. Rolha de vinho, cara. Vocês têm que ter vergonha na cara. Um time como o Palmeiras, velho. Vocês têm que colocar rolha de vinho no sintético. Falando de colocar uma rolha. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vocês têm que ter vergonha na cara. Mas é feio mesmo. A gente mostrou um vídeo aí esses dias. Meu Deus do céu, passando o rodo lá, saindo um chiqueiro, mano. Que lambança. Chiqueiro, é podre. É podre. Aquele estádio ali tem que ter vergonha de ter um bagulho daquele sintético ruim, velho. Deus me livre, viu? Mas enfim, pro São Paulo, pra mim foi um excelente resultado pelo que foi a partida. E a preocupação é isso daí. Realmente a gente não fez gols. A gente vem fazendo poucos gols. Desde o Paulista, o São Paulo não tem esse apetite de fazer gol, mas depende... Toca no Caleri que é gol. Nunca. Quase gol. Nunca mais. Eu avisei. O Caleri, eu não sei quanto tempo ele não faz um gol, cara. Eu preciso até pesquisar depois. Mas e o relacionamento dele lá que você falou, tá rolando? Não sei que gosta de acompanhar os bastidores. Agora vamos ver se ele assume o relacionamento aí caminhando de férias com o ex pra ele ficar feliz, né, cara? Às vezes a gente precisa, né? Que nem, você pode ver aqui, ó, eu sorrindo, o Edivão o tempo todo brincando. Aí você vê como que ele é meio triste, porque eu sou sozinho na vida. Tomando essa lata aí, né? O cara sozinho na vida, velho. O cara é sozinho, o cara não tem ninguém. Também com essa lata aí vai ser difícil, né? Aí fica complicado. Então o Caleri tá com essa mesma situação, pode ver. Não tá fazendo gol por isso. O cara fica triste, mano. O cara fica opaco, mano. Você pode ver, o cara fica opaco. Pergunta pra ele assim, o que a mulher fala pra você depois que vocês têm um relacionamento?
Aí ele fala assim, eu pergunto pra ela quanto que foi e vou embora. Fecha a conta. Fecha a conta pra mim aí. Mas eu acho que agora com a volta do Lucas, o São Paulo, enfim, vai quebrar o lacre. Meu Deus do céu. A gente Tô tenta. falando, A Edivan. gente tenta. Bom, final... E é isso daí. Finalizar sobre o São Paulo, pra gente foi um ótimo resultado. E é isso. E a gente bora focar agora na Libertadores da América. Já falamos do Palmeiras? Vamos falar Não, a gente vai agora, falar agora do vamos falar Palmeiras. agora. Você quer perguntar pro Edivan? Não, no Brasileirão. Então, é agora mesmo. Ah. Agora mesmo. Vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras estreou 2-1 contra o Sport. Não, é Mas- segundo jogo, né? Estreou fora de casa, igual você estreou falou. fora de casa, isso. Sim. Estreou fora de casa, é. Eu tô com a mania de falar de Esse foi o estreia. segundo jogo. Estreou o segundo jogo, é. Mais uma vez, 2-1, né? Por que será? Sabe fazer barulho de apito aí ou não? Porque, pelo amor de Deus, cara, que é isso? O roubo que tá... Ô, Júlio, qual que é o... Nos últimos jogos, quantos pênaltis o Palmeiras teve? Nos últimos 7, né? Os últimos 7 jogos, se eu não me engano. Deixa eu puxar aqui, eu anotei até aqui que eu O Palmeiras queria teve conversar pênalti com contra o Olha lá. Corinthians, teve Olha lá. contra o São Paulo. Foram 5 pênaltis em 6 jogos. Tem alguma coisa de errada, né? Tá, lógico, tem que ser 6 a cada 6 jogos. É, precisa melhorar essa média melhorar, aí. Tem que melhorar. Trocar ideia lá com a arbitragem lá. Não, mas assim, Palmeiras, de fato, o Sport merecia ter um resultado mais favorável. Fez um puta de um golaço, né, no gol de empate deles lá. Apesar de eu ter achado no momento do gol falha do Everton, que chutou no meio do gol, a bola ainda resvala nele. Mas o Lucas Lima ali deitou naquele escanteio certinho pro lateral, se não me engano, o meio-campo que fez o gol. Mas o Palmeiras achou o primeiro gol do Palmeiras, que foi de pênalti também, pra mim foi pênalti, né? Do Flaco Lopes. Aquele foi pênalti. Foi. Mas o segundo pênalti, que foi no Rafael Veiga, cara, é assim, é que nem fala, né? Tipo assim, quando o lance ele é devagar, tudo fica questionável. Sim. Né? Então, por exemplo, se você vê Tapa na cara é carinho, né? então, se você vê o lance em slow motion, você vai falar que foi pênalti. Você tá louco? Nem slow mo, nem... Se você... Não tem como... Não tem Calma, como, respira. Não tem como! Não tem como você defender o indefensável! Você tá louco? Aquilo ali nem câmera, sei lá, mano. Não tem nem argumento pra isso daí. Em câmera lenta, tem um pequeno toque que pode acontecer ali, que os caras do VAR não interpretaram como Não, se o foi toque, pênalti. o toque existiu. O toque existiu. O pênalti que não existiu. Exatamente. Mas uma coisa que eu vou falar a mesma coisa que o Felipe Melo falou. O Palmeiras não tem culpa disso, mano. Claro que tem. O Palmeiras não tem culpa disso. Claro que tem. Por que o Palmeiras tem culpa do pênalti? Qual que é o problema? Qual que é a responsabilidade do Palmeiras em receber os pênaltis? Fala pra mim. Porque a Leila tá... Não. interrompendo. Trabalhar com... Ela tá trabalhando... Eu vou soltar o áudio do VAR aqui daqui a pouco. O áudio onde a senhora Leila tá participando do áudio ali. Ah. Porque ela comprou... A CBF tá comprada, corrompida pro Palmeiras. Mas isso com base em quê? Fatos. E os fatos? Eu quero fatos, não factoides. Qual é a verdade? A verdade. são esses pênaltis que vem acontecendo com o Palmeiras, cara. É pênalti, é um bagulho de espírita. É pênalti espírita que acontece, Edivan. Não tem como, velho. Não tem... O pênalti contra o São Paulo, bizarro. Esse pênalti contra o Sport foi mais bizarro ainda, porque o cara toca Mas o São a Paulo bola. teve um pênalti contra o Sport também. Não. Não teve, não? Não. É diferente. Por que é diferente? Por que é diferente? É diferente porque Quer o São dizer, Paulo então, vinha que... sendo prejudicado. Quer dizer, então, aí, que... aí você dá um só pra, tipo, falar assim, Mano, gente, todo mundo erra. Quer dizer, Agora, então, que batom na cueca é um jeito e batom na calcinha é outro? Não valem as mesmas medidas? Não, tá errado isso aí. O São Paulo é tão escroto que mesmo o Casares fazendo pix, vocês não fizeram gol. Não, mas o Casares não faz pix, não. Esse daí, ele é blogueirinho. Mas aquele pênalti foi o quê? Foi pix também, vendo nessa realidade que vocês estão falando. Porque foi compensar. Aquilo lá foi compensar. Agora o Palmeiras ele não precisava ser compensado de mais nada. Mas você Não, tá tirando eu umas teorias concordo, mirabolantes, eu né? concordo com o que o Edivan falou. Palmeiras, de fato, o Palmeiras jogador, não tem culpa disso. Mas tá ficando muito feio esse negócio dos erros, a maioria com o Palmeiras. Eu sei, tem erro de... A gente viu o erro do Inter e Cruzeiro, a gente viu o erro do São Paulo e Sport. Sabe o que é? Mas que o Palmeiras tá sendo muito recorrente. Mas assim, se a gente vai falar e... Isso é coincidência? Mas vamos falar, por exemplo, uma coisa que eu acho que as pessoas que criticam esse fato têm razão. Por exemplo, quando o Palmeiras é prejudicado, o Abel vai lá e fala abobrinha. Isso aí eu concordo. Eu ia chegar nesse ponto.
que ele é... Ninguém ouviu vacila nada nessa de coisa. notícia do Abel Agora, essa semana, né? Que nem quando eu tava assistindo o jogo, quando o Palmeiras ganha o jogo, ele vai lá e cumprimenta toda a arbitragem. Cumprimenta um por um. Sim. Se tivesse... Ordinário. Então, assim, É um cara ordinário. isso aí eu concordo. Agora, falar que o Palmeiras tem culpa Então, mas pra pelos vocês- pênaltis, porra, não tem nada a ver, mano. Entendeu? Não tem nada a ver. E também o Abel não tá errado, mano. Exatamente. Porque Você faria diferente? Exatamente, não é só Não ele faria. que faria A isso. gente não Todos pode os ser clubes hipócrita. faz isso. Então, assim, São Paulo é honesto. Ah, sim. sei Sim. o que vocês são. A gente percebe, sim, a honestidade de vocês. Mas a questão é o seguinte, falar de pênaltis, por exemplo, para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe que quem manda mais, quem tem mais poderio ofensivo na CBF são os clubes cariocas, não os clubes paulistas. Se fosse um clube, por exemplo, igual o Flamengo, que tem muito, entre aspas, ajudado e tudo mais, beleza, agora, tipo assim, falar que Então, é difícil. Mas é claro, a gente não pode provar, até porque se a gente pudesse provar, a gente iria a fundo nisso. Mas o Palmeiras, o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo foi afastado. O árbitro agora que apitou Palmeiras e Sport foi afastado. Tá sendo muito recorrente com o Palmeiras. Mas me diz, o que o Palmeiras tem a ver com isso? Mas a gente A tem que Leila falar tá- a isso, Leila Edivan. fala bem. A gente tem que falar Tudo isso. bem, Eu tudo bem, sei eu que não é concordo culpa que tem que sua, falar, do mas Abel o Palmeiras ou da não tem nada a Leila, ver com isso. mas a gente tem que falar sobre A culpa isso. é dele sim. Porque a partir do momento que ele fala que o Palmeiras não tem culpa, vai continuar com essas coisas. É sua culpa também. Ai, mano. Vocês deveriam fazer igual o Caleri, chuta pra fora. Tá vendo como que a gente é honesto? Eu falei que a gente é honesto, Não, não isso aí falei? não é honestidade, não. Isso é ruindade, mano. Não, mas a questão do Palmeiras... Agora, falando de jogo mesmo. O Palmeiras não jogou... o primeiro tempo foi muito ruim, sofrível, né? Achou o pênalti ali, né? O Palmeiras teve o pênalti com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes bateu o primeiro pênalti e o Piquerez bateu o segundo. No pênalti que o Rafael Veiga sofre, ele não quis bater, então. né? Porque ele quis ficar de boa ali, de molho, devido à cagada que ele fez contra o Corinthians. Mas eu acredito que não foi uma boa partida, precisa ainda melhorar e muito mais. É o que eu sempre falo, desde quando iniciou essa temporada 2025. O Palmeiras vai ser um time diferente, com muita reformulação, muitos jogadores que saíram, muitos jogadores aí que chegaram e tudo mais, muitos que nem estrearam. Então, tem ali um caminho a percorrer. Querendo ou não, ainda está no começo, mas igual eu falei no início aqui do programa. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras está há 2 meses do Super Mundial e não tem um time definido. O problema é isso do senhor Abel. O Palmeiras tem um catado de 11 jogadores, onde um ou outro tem que fazer alguma coisa para acontecer, mas, de fato, o Palmeiras não vem jogando bem. E se continuar nessa toada, vamos dizer assim, cara, vai ser mais um ano aí fadado a não ganhar títulos. Já esse ano já começa a ser pior do que o ano passado, que o Palmeiras, no ano passado, pelo menos ganhou o Paulista. Esse ano não ganhou nem isso, né? Então, E o Sport jogou bem, né, cara? o time de esporte é time redondinho. Então, eu falo pra você, fora de casa, muito bom jogador. Eu busquei dentro do aqui Danilo, eu retiro. o nome do jogador que fez gol foi o Christian Barleta. Barleta, que verdade, tava no Corinthians, né? Sim. São Bernardo, se eu não me engano. Vamos antes, ver né? o VAR aqui? Ah. Que foi lá o áudio do VAR? Ah. Você quer ver aqui? Vamos ver aqui. Pênalti claro pro Palmeiras. Repito, pênalti claro pro Palmeiras. Não precisa olhar no monitor. O jogador do esporte quase quebra o jogador do Palmeiras. Repito, pênalti claro pra minha Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra minha. Ó, Aqui é do VAR. viu? Atenção. É complicado, né? Essa voz aí é conhecida, hein? Conhecida, né? Estranho, né? Estranho, né? E depois ele falar que... Olha a cara do Edivan que ele ficou. Ultra fatos no argumento, né? Exatamente, senhor Você pediu o Edivan. fato, ele trouxe. Não, mas Então, pronto. isso aí é IA. Não existe isso aí, não. né? Então tá bom. Mas a questão do esporte, o esporte tem um time muito bem organizado. É um time que subiu da Série B para a Série A. O Lucas Lima deitou, né, na Série B, né? Deitou, teve uma que ele até caiu sozinho, você viu esse lance? É verdade. Fica sozinho, Deitou coitado. literalmente. Coitado nada. Mas o Lucas Lima parece que ele gosta de jogar no esporte, né? Se encontrou lá, é capitão. Deu o passe pro gol, né? Porra, escanteio Sim. fatiado lá, muito bom. E é isso, cara. Eu acho que o esporte... Cara, uma coisa que um torcedor do esporte falou que me chamou a atenção. Falou assim que... Porque, querendo ou não, entre aspas, o primeiro jogo do esporte com São Paulo teve um pênalti que não existiu. Agora também contra o Palmeiras. Pô, 2 vezes foi verdade. Então, assim, vai ser um time que, se não tomar cuidado, pode brigar
pelo rebaixamento E não por causa de um futebol. sabe Assim, sabe o que é engraçado? verdade, Sabe o que é engraçado? faz diferença. A Federação Pernambucana emitiu uma nota pra falar da arbitragem lá e em momento algum ela criticou a CBF ou o Edinaldo. Por quê? Como vocês viram, o Edinaldo aumentou o salário de todos os presidentes de federações, acho que de 50 mil pra 250 mil. 250 mil, Que loucura, irmão! Ele foi Tá reeleito explicado com porque ele é reeleito, 100% cara. dos votos, Inclusive, o presidente do esporte deu uma entrevista pro PVC e o PVC indagou ele sobre isso, né? Ele falou, e o Edinaldo, vocês votaram nele também. Ele, não, mas não tem que falar sobre isso agora, no jogo, papapá. É isso. Mas sabe qual que é? Isso daí, eu falo, é a lei da vida, irmão. É a lei do retorno. Vai, corre pelo errado. Vocês estão pagando por isso, velho. Vocês correram pelo errado, não correram? Agora vocês não têm. Vocês não têm Vão culhão. reclamar pra quem? Não, mas- Vai lá reclamar pra gente. Vocês mas colocaram o cara lá. Mas Vocês não colocaram? não É isso. Mas aí não foi só o esporte. Não, foi todo mundo. Não, Foi todos sim, os mas é clubes, que no isso caso Foi o agora meu quem... clube, foi o seu, foi todo mundo. Exatamente. Que é a máfia, né? É que agora, no momento, quem deveria reclamar é o esporte que... Mas a questão é o seguinte, que quando a gente fala de CBF, o buraco é muito mais embaixo, né, mano? Sim. Tipo assim, existe uma máfia muito mais Você vê que enraizada. Até um né? cara que é renomado, né? O Ronaldo Fenômeno, não conseguiu entrar, cara. Mas a questão do Ronaldo é o seguinte, o Ronaldo, ele fora do campo, ele é uma coisa. O Ronaldo dentro de campo, ele era um cara. O Ronaldo fora de campo, ele não é o fenômeno. É, sim. Então, Os problemas de ele gestão, né? fazia o quê? Ele tinha conchavo com quem? Com Ricardo Teixeira, Sim. que foi um dos péssimos presidentes da CBF. Mas, Então, mas não tem ele não como ter também. nem oportunidade de porta fechada na cara foi demais. Mas a Não questão- que ele seria o salvador da pátria. Não seria. Ou Seria que ele é um também mais do super mesmo. cara top. Sim, poderia ser o mesmo. Mas a gente poderia ter outro pra voltar. precisava Outro só- ruim pra precisava voltar. só de 4 clubes falar Pra que não pelo- queria o Edinaldo para poder Exatamente. entrar na votação. Na eleição. Não tiveram 4 clubes. Então, assim, por exemplo, quando tiver erro em favor contra o Palmeiras, a Leila não vai poder falar nada. Quando tiver contra o São Paulo, o Casares vai poder falar nada. Mesma coisa o Marcelo Teixeira. Então, assim, cara, o futebol brasileiro, e agora também, uma coisa que eu até pontuei aqui pra gente poder debater rapidinho. Engraçado que os caras da CBF vão punir quem subir na bola, né? Só que não vai punir uma arbitragem chula, né? Só afasta e daqui a eles pouco o cara volta de novo. né? Eles querem destruir o futebol arte, né? Que o Memphis ali, lógico que eu fiquei com raiva, porque sou palmeirense e tudo mais, mas assim, é o futebol, mano. É Cara. o futebol. E os caras defender uma arbitragem que, na minha opinião, também, obviamente, o Palmeiras foi beneficiado, e não fazer alguma coisa contra a arbitragem e fazer contra o futebol, cara, isso aí a gente já vê. E pra outra, que lado vai. até bom você tocar nesse ponto aí. Pô, subir em cima da bola. Cara, futebol é um jogo. O jogo você ganha desestabilizando o seu adversário. Se o Memphis conseguiu fazer isso, legal pra ele. Se fosse jogador do Palmeiras ou do Santos, é isso, é um jogo. Não pode tirar, ele não tá fazendo nada de antijogo ou... Exatamente. É um drible, algo que deixou... E eu até achei que os jogadores do Palmeiras não fizeram nada demais. Quem pegou mais pilha foi quem tava fora. O Felipe Anderson, que tava na jogada, não fez nada. Entendeu? O ano passado o Soteldo fez isso contra o Vasco. O Santos ganhou o jogo e o Santos foi rebaixado. E o Vasco continuou na Série A. Pô, futebol, o Vasco zoou depois do Soteldo. Normal, mano, vida que segue. Então, eu acho que a questão da CBF vai ser difícil mudar. E assim, é um problema, é um efeito cascata, né? Então, por exemplo, nós temos problema com a CBF, que com relação a Conmebol também é uma lástima, e temos também com a Pior FIFA, ainda. e assim vai, todas as supremas cortes do futebol, que a gente não tem ali, não tem comando. E, cara, o que a gente vai esperar de um futebol desse? Não vai esperar nada, mano, não tem o que esperar. É muito difícil, mano, é muito Falando de difícil. arbitragem, Exatamente. foi o Bruno Arleu, né? Que foi aí afastado. E teve o Marcelo Henrique Lima também, que expulsou o cara do Cruzeiro. Nossa. E no lance lá que o cara não tocou. Foi a mesma coisa, um lance de falta espírita. Fantasma, é. Fantasma. O cara caiu, simplesmente ele deu vermelho. E sabe o que assusta? É isso. É o VAR não chamar, cara. Pô, eles não chamam o árbitro pra ver. Então, É tem absurdo. muita gente que fala, pô, mas o juiz não chamou o VAR. O juiz não chama o VAR. É o VAR que tem É que o chamar VAR que tem que chamar o juiz. Pô, o cara tá lá, sentado, várias telas, ele tá vendo. Como que ele não chama pra dúvida ou algo assim? Então, dá margem pra ver que não é erro.
que tem alguma coisa errada ali. Exatamente. E aí ele foi afastado, né? Ficou junto o Bruno Arleu afastado. Agora a gente fala, segunda rodada, rapaz. Olha, olha tanto de polêmica, cara. 2 árbitros afastados já. São quantas rodadas? 38, 39? 38. Toda rodada tem alguma coisa com lance de arbitragem, cara. É uma coisa que depois a gente pode até debater aí tudo. O que porque agora vamos deixar pra mais pra frente isso aí pra falar de arbitragem. Porque, cara, estão muito mal preparados, cara. Principalmente o pessoal do VAR. Uma tecnologia que vem pra ajudar o futebol, pra melhorar, pra acabar com as injustiças do futebol. E o que mais a gente tem é o quê? Injustiça. Tendo um negócio. Então era mais fácil, mano, manter o negócio sem o VAR mesmo. Um dia você vai ganhar roubado, outro dia eu vou ganhar roubado e tá tudo certo. Era melhor do que tá isso daí. Com câmera, tudo, não sei quantas câmeras, e você perder ainda roubado. Pô, isso daí não existe, cara. E teve também, falando em VAR, num outro país que eu esqueci, que o VAR foi afastado porque tava fazendo umas betezinhas. Ah, acho que foi Bulgária. Foi Bulgária. O cara do VAR foi pego mexendo nas betezinhas, mano. Que loucura, né, velho? Imagina se ele aposta no jogo. falando em aposta, já tivemos o primeiro caso no Brasil, hein? Tivemos com o atacante Enio! O grandíssimo Enio! Do Juventude, cara. Né? 50 ganharam aí contas que recém-criadas. Quantas apostas? Foram 50 apostas? Não, só sei, o valor eu sei que bateu em 57 mil. 57 mil, né? Pra ele tomar um cartão na primeira rodada e simplesmente ele foi lá e cumpriu isso. Óbvio, se é pro bem da nação, se é pro bem da minha família. Ele é homem. Exatamente. Óbvio, foi lá e tomou seu cartão amarelo. Obviamente, não estamos acusando ninguém. Vai ser julgado ainda, né? Tudo. Mas tudo indica aí pelo que o Ministério... Estamos acusando, sim. A gente dá na goela, né? Como diz o Neto, dá na goela. E agora vai ser... O Ministério Público aí vai... Apurar, né? Apurar. E o jogador foi afastado os árbitros foram afastados, agora o Enio foi afastado pelo Juventude. O cara tava na Série B ano passado pelo Amazonas. Chega num clube de Série A pra esse ano. E aí o cara faz um papelão desse, cara. É tamanha burrice, sabe? É beira burrice. Igual aquele zagueiro, muito bom zagueiro do Santos. Bauerman, Eduardo Bauerman. Onde ele tá falando isso? Mano, teve que ir embora, né? Mano, ele é muito bom jogador. O Júlio pode me falar melhor, mas, tipo assim, o cara já ganhava, acho que 250 mil no Santos. E as apostas não dava nem nada, mano. E ele faz uma parada dessa, velho. Cara, o caso mais absurdo, na minha opinião, foi o do Paquetá aí que a gente viu. Desculpa aí, gente. É que eu tava na bosta do Botafogo aqui. Botafogo fez gol agora aos 89 minutos, mano, contra o cara bobo. Cara de bobo? Cara de bobo. Rapaz, o Botafogo demorou 89 minutos pra fazer um gol no cara bobo, rapaz. E sabe quem fez o gol? Quem? Patrick de Paula! Aí, ó. Chupa Palmeiras! Chupa Palmeiras. Perdeu o cara, velho. Do nada. Do nada, tipo... Pode seguir aí. Ai, caralho. Pode seguir. Ó, o queridíssimo Eduardo Bauman joga no Pachuca. Do México. Pô, tá bem ainda, hein? Pra quem veio O caso mais absurdo foi do Paquetá, né, cara? Do Paquetá, as contas criadas na ilha de Paquetá. Doideira. Me ajuda aí, né? Esse daí também, a casa tá pra cair, né? Vai ser o julgamento, acho que tá pra acontecer lá na Inglaterra. Eu acho que ele vai ter que ser obrigado aí, sabe pra onde, né? Agora, pra finalizar o programa, que nós já estamos aí com 1h30 de programa. Vocês falam demais, rapaz. Vocês falam muita groselhas. Meu Deus do céu. Vamos que fica falando aí. Falar das bets. Das bets. Estávamos falando das bets agora, né? Mas as bets piratas, né? As bets ruins. Vamos falar agora das bets boas. A única boa é o seguinte, quem acompanhou aqui, a bet clubista, acho que a grande maioria aí, é isso que eu falo assim, confia no time aqui. Porque teve gente aí que não confia no próprio time, e aí, ó, senta na graxa, ó, toma no gilozinho, ó. Toma no gilozinho, Isso. Porque eu falei o que pra vocês? Que você pagar falou? Mais de odd 2 pra uma dupla chance pro São Paulo Futebol Clube, site nenhum na vida pode colocar essa odd pro São Paulo, tá? Porque o São Paulo é gigante. Então, odd 2 pro São Paulo, chance dupla. São Paulo é um empate. E eu falei que ia ser 0x0 e o jogo foi o quê? 0x0. Então, green! Dambet green, tá? Chupa. Júlio, eu sou do green ou não? Da minha fanática, não, jamais. Fantástico nunca. Jamais. Santos ia me decepcionar, pô. Tá de brincadeira, né, Dio? O seu por quê? Não, Foi mas a do Santos foi Santos ou empate e mais de 3 escanteios pro Santos. Bateu, né? Bateu.
Do Santos Boa. bateu. então deu green. Agora do Botafogo, que eu achei que ia bater, não bateu. Ficou em 3 escanteios. Eu coloquei empatou, mais né? de 3 escanteios, Teve empate. E o Botafogo ganhou. E a minha do Corinthians lá, mais de um canto que eu coloquei lá e... Eu coloquei ML primeiro, eu falei ML Corinthians. ML Corinthians bateu e eu tinha falado uma segunda aposta que era Corinthians ou empate e mais de um escanteio no primeiro tempo. O Corinthians zerou um escanteio. Essa daí tinha dado red, mas quem seguiu aí o ML? E o DM também que deu Assistência e gol do Yuri. Memphis e do Yuri Alberto lá. Bateu? Bateu. Ele falou que ia bater e Eu bateu. não lembro qual foi, eu só lembro da clubista, a outra eu não me recordo, mas a minha clubista não bateu, que era o Palmeiras. Ambas marcam lá, né? Ambas marcam não, né? Palmeiras e ambas marcam não. O jogo foi Foi 2x1. 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 Chupa, Edivan, chupa. Porque agora, aqui o nosso negócio, agora você é o lanterninha, né, filhão? Depois a gente vai colocar aí... Tem que fazer o painel, hein? Vamos fazer o painelzinho. Vamos fazer o colocar lá painelzinho. tudo, porque o Edivanzinho tá na onde? Na onde o Palmeiras merece estar, tá? Vai cair. Você vai cair nas bets aqui também, tá? Representar o Palmeiras vai E cair. eu tô bem na bet, hein? Dó. Mas vendo? Fui humilde. Você tá pegando as bets do Dan também? Tô sabendo. Que é isso, as do Santos é tudo Santos e Vitória. Até o final do ano eu quero pra cá. Aí facilita, né, caralho? Vou colocar um gol do Tassiano aqui, você vai ver. Vamos então soltar as bets da rodada e depois a gente vai pro palpite clubista, então. Vamos. Pode começar aí com vocês, que eu tô selecionando os meus jogos aqui. A única coisa que tem... Eu também, putz, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, eu tinha separado. Deixa eu ver aqui, gente, peraí, um minutinho. Vamos de bet clubista primeiro ou vamos Você que de... sabe. Vai que tá fácil a clubista, vai. Pode ser a clubista, vai. Facilitar pra você aí. Clubista pra você, eu quero ver hoje. Palmeiras e Corinthians, né? O quê? Na próxima rodada acho que é Palmeiras e Corinthians. Do Brasileirão. Não é? Isso mesmo, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Mas a minha rodada... Arena Barueri. A minha aposta não tem como, tá? Não ser. Eu falei aqui pra vocês agora há pouco no programa. O São Paulo joga no Morumbi contra quem? Nosso maior freguês. Quem? Cruzeiro. Então, São Paulo e Cruzeiro não tem pra onde correr, tá? São Paulo, ML. Vitória do São Paulo, tá? Não tem como correr disso. Então, minha aposta clubista hoje. É o básico, tá? É o básico. Porque é o Cruzeiro, então, é ML São Paulo, tá? São Paulo na cabeça. Não tem pra onde correr. Vitória do São Paulo. Somente isso? A clubista, sim. Não, só vitória do São Paulo. Tudo isso pra isso? Mas você não vai... Não. Mas você não vai complementar, não? Não, do São Paulo? Não, ML. Depois eu vou fazer uma outra, sem ser clubista. Depois que vocês falarem a de vocês clubista, eu vou falar uma outra bet aí que eu tenho pro fim de semana, tá? Eu vou abrir o site aqui pra dar uma olhada. Inclusive, galera, tem uma novidade pra vocês aí, porque me acompanha lá no Instagram. É o seguinte, eu lancei o Desafio de Gigantes, tá? O Desafio de Gigantes é muito simples, muito fácil e prático de você participar. É o seguinte, você vai concorrer a 3 Pix, tá? O primeiro colocado, R$3.000, o segundo colocado, R$2.000 e o primeiro colocado, R$1.000. Como faz para você participar do Desafio de Gigantes? Basta você fazer a sua maior aposta em termos de valor, tá? Com uma odd igual ou superior a 1,80. Então vamos supor, você apostou R$800 na vitória do seu time, com uma odd de 1,80 e ela bateu. Show de bola. E o outro concorrente, colocou ali R$750 e a dele também bateu. Por exemplo, uma odd de 1,80. Você está ganhando ali, você está em primeiro colocado. O primeiro colocado ganha 3.000, o segundo colocado 2.000 e o terceiro colocado ganha R$1.000. Para participar, muito fácil. Você vai lá no meu Instagram, vai ver os destaques lá, tem um link, você vai clicar, vai fazer o seu cadastro e vai depositar na BR4Bet e vai fazer a sua maior aposta. A sua maior aposta única, pode ser múltipla, pode ser dupla, tripla, o que for, não tem problema, você vai ganhar. Se você for o maior, né? Vai começar hoje, dia 7, e vai até o dia 14, tá? Vou soltar o ranking todos os dias lá no edivan.cervantes. Eu vou meter 2.000 no São Paulo na ML e eu vou receber esses 3.000 aí. Demorou, então. Vai ser vitória. Eu vou ganhar olha, puta, pensa. Vou ganhar 3.000 mais os 2.000 que eu vou apostar no São Paulo. E aguarde. Amor, se prepara, você vai rebolar o queixo, hein? Vou levar você pro restaurante, você vai rebolar o queixo.
Vai comer o que você quiser. Rodízio. E você, Júlio, vai soltando aí a clubista, que eu tentando abrir o site aqui. E se o Danilo soltar, que não é clubista dele, né? Não, o ML Cruzeiro, São Paulo e Cruzeiro, isso aí tá dado no site. A minha clubista é... O Santos joga contra o Fluminense, fora, lá no Rio de Janeiro. E eu coloquei empate ou Santos... E Neymar para marcar ou dar assistência. Mas o Neymar menino vai Ney jogar? está de volta, sim. Já está treinando com o elenco e vai pro jogo. Só não sei se de titular. Mas ele, em meio tempo, ele já apronta dele. Cara, eu vou falar pro seu site aí. A odd 2,85, então, tá, gente? eu acho que esses sites são engraçados, mano. O ML do São Paulo 2,5, cara. Que loucura. Isso, vai brincando. Quanto mais vocês vão brincando com o São Paulo, mais dinheiro eu vou ganhando de vocês. Dupla chance. Agora a vitória do ML de novo, tá? Vocês podem me cobrar na segunda-feira. Podem me cobrar a vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. É que o São Paulo não aspira confiança, né? O problema é esse. O São Paulo não... Vamos ver aqui no site, na BR4Bet. Palmeiras joga contra o Corinthians, né? O Curica. Ih, vocês vão peidar na farofa de novo, cara. Essa é a verdade. Vai sensato pra você tentar sair da lanterninha. Bom, calma. Pega, foi só pra... Pega a estreia, vitória do Corinthians, né? Cara. Tal. Pega a vitória Caralho. do Corinthians, mano. Mancada, hein, mano? Pega a vitória do Corinthians, cara. Sendo bem honesto. Ó, o Palmeiras joga em casa, mas vai jogar na Arena Barueri, né? Palmeiras contra Corinthians. A odd para o Palmeiras vencer tá 1,94 lá na BR4Bet, tá? Um empate 3,40 e 4,00 para o Corinthians vencer. Vamos fazer aqui criar aposta, uma combinadinha, para ficar bem safe para vocês. Palmeiras ou empate, tá? Palmeiras ou empatezinho, beleza? Vamos ali também nos... Deixa eu ver como é que tá os gols aqui. Palmeiras ou empate. Vamos ver os escanteios também. Tô localizando aqui os cantos. Aqui, ó, boa. E mais que 6,5 canto na partida, tá? Então vamos lá. Empate ou vitória do Verdão. E mais que 6,5 canto na partida. Tá uma odd safe. 1,58. No sapatinho. Qual que é? De boa. Repete de novo, repete só, Bete. Palmeiras ou empate. Tá? Fica safe. E mais que 6,5 cantos. Fechou? Cara, tá sensato, hein? Tá com medo? Fica tá com safe. medo do Corinthians. Agora solta a clubista. Agora clubista. Palmeiras. Essa daí, rapaz. O cara apostou, ele apostou profissionalmente, cara. Ele não apostou clubista, não. Porque, mano, ele tá com medo mesmo. Ele tá com medo, cara. Eu não pensei. A gente tem que sair da lanterna, né? Tem que sair da lanterna, né? Você da lanterna. Mas se fosse uma clubista, Palmeiras 4-0 no primeiro tempo e... Ó, a minha bet sem ser clubista pra essa rodada é o jogo entre Atlético Mineiro e Vitória, tá? O Vitória, cara, jogou dentro de casa contra o Flamengo. Horrível. Eu tomei um head, tá? Falando nisso aí, esse time do Vitória. Por isso que lá na Bahia eu sou Bahia. Bahia é minha porra. Que merda de Vitória. Vitória eu tô fora desse time. Ô time encardido de ruim. Você acredita que eu tomei um head? Eu coloquei, ó... Sport pra ter mais de 8 finalizações e Vitória pra ter mais de 7. O Vitória finalizou 5 vezes só contra o Flamengo, cara. O Táchira, da Venezuela, finalizou 7. 7 vezes. Aí eu pensei, o Vitória, certeza que o Vitória é um pouquinho melhor do que o Táchira, né? Imaginei isso. Porque lá, todo respeito aí ao pessoal do Táchira. Os jogadores do Deportivo Táchira, mano, tem gente que trabalha na CT lá da Venezuela. Verdade. Mancada, o cara trabalha, é sério, ele trabalha em 2 empregos, mano. Tem gente que é CT, tem gente que é porteiro. Pô, e aí vem o Vitória, mano. Os caras que recebem bem. Inclusive, irmão, o Vitória tem o... Porra, se eu jogo no Vitória e se eu fosse solteiro, na época de solteiro, eu ia querer ganhar todos os jogos. Tem a Fatal Model, velho, que patrocina a Vitória. Era Pay, mano. Era Pay toda ia deixar vez, o salário irmão. todo no... Irmão, o jogo do bicho. O jogo Desconta do bicho, na irmão, folha. Eu ia pra cima, irmão. Eu ia comer era com dendê. Eu ia comer com dendê. Eu ia comer bacalhau com dendê. Já viu aqueles quadros que tem no TikTok que a mulher tá trabalhando vai trabalhando numa loja, aí fala, quanto que você gastou na loja nos 10 meses? Aí vai ver o jogador do Vitória. Quanto você já gastou na Fatal Model? 50 mil. Pô, bando de frouxos, vocês são tudo bom da mole, rapaz. E joga lá o Rato, tá lá?
O Elton Rato, inclusive, tá? Inclusive o Carpini deu uma entrevista, falou que o Rato tá com um problema dentro de casa. Tipo, problema pessoal com a mulher e tudo. Será tá que foi a Fatal Model? Tá com raticida dentro de casa. As ratoeiras. Eu acho que foi as ratas da Fatal Model que ele pegou, né? É. Pode ser. Isso aí acaba com a vida. Mas, mano, os jogadores do Vitória tem que ter um pouco mais de gana, rapaz. Ô, Se você fosse jogador do Vitória, conta a história como é que é. Se eu fosse jogador do Vitória, mano, eu ia querer. Você quer que sua mulher te larga grávida? Não, se eu fosse solteiro, eu ia comer com dendê, rapaz. Era com 1 litro de dendê, ia banhar e... Aqui era tudinho, irmão. Agora esses caras aí, bando de bunda mole, tudo bando de frouxo. Mano, se o Neymar vai pro Vitória, rapaz, coitado da biqueira, como que é o nome da biqueira? Bianca. Da Bianca. Coitada da Bianca, rapaz. Bruna Biancardi. Da Bruna Nossa, Biancardi. quer fazer fofoca e nem sabe. Então, coitado, porque o Neymar ia aprontar lá no Vitória da Bahia. O Luan foi pra lá, mano. Acabou a carreira dele, mano. Acabou, irmão. O O cara chegou a pesar 50 quilos, coitado. Ficou seco. Tinha nem mais gala mais. Ela tava porra rala. A porra tava rala, mano. Cara, por isso que vazou do Vitória. Não deu. Ele tinha que gozar 4 vezes pra dar uma só. Aí você viu ele no treino, não conseguia Você viu treinar. ele pulando os cones? Então, Ele pulava os cones. Ele não conseguia treinar. Caramba, tava derrotado. Mas por isso que o Vitória não caiu. O presidente tem que fazer alguma coisa. O presidente tem que fazer alguma coisa aí, porque senão vai cair, irmão. Dá um bicho aí, aumenta lá o bagulho da Fatal Model, pega umas mulheres novas aí, porque não tem condições, mano. Mas a minha bet normal vai ser o seguinte. Manda um beijo aí pra sua mãe já. Fala pra ela que se precisar você volta pra casa. Essa situação. Amor, depois de hoje aqui pode ser que a Luísa me expulse. Amor, não me larga, não. Eu não quero pagar outra pensão, não, pelo amor de Deus. Ainda vai dar um tempo, porque isso aqui é gravado, então vai pro ar ainda. Você tem alguns dias pra você E é conciliar. legal que ele assiste agarradinho com ela, deitado, e vai tomar várias na boca, velho. Toma. Você falou isso, toma. Desculpa. Ai. Então, minha bet pra esse jogo, mano, Vitória e... Atlético Mineiro e Vitória é pro Tana Jura Hulk, pra dar mais de um chute ao gol, tá? 2 chutes ao gol do Hulk e vitória do Atlético Mineiro contra o Vitória, tá? Esse Vitória vai brigar pra não cair. Isso daí dá uma odd 2,10, tá? Uma boa odd. 2,10, cara. O Hulk, mano, bate pênalti, bate falta. E é um cara que finaliza e joga 90 minutos ainda, tá? Então joga 90 minutos. Então é um cara que o tempo inteiro tá finalizando. Contra o São Paulo, bateu tranquilamente esses chutes ao gol. Ele chuta de Parece todo aquele bonequinho da Lego lá, o... Que... Lembra o bonequinho da Lego? Só chutava? Chuta. Essa é a minha bet aí pro fim de semana, tá? Mas, ó, só fazendo um adendo rapidinho com relação ao Vitória e Bahia. Eles têm uma rivalidade tão grande, os dois times, que o Bahia, quando ganha, não fala que foi vitória do Bahia. Foi triunfo do Bahia, mano. Não fala. Eles não falam vitória tão grande que sabia, a rivalidade deles é... E lá eles falam, eu tenho um amigo meu que é torcedor de Vitória, o pessoal chama o Bahia de Sardinha. Não fala nem o nome Bahia, é só Sardinha. Ah, é? Sardinha. Então, a rivalidade lá é pesada. Qual que é a sua bet aí, Júlio, sem ser clubista? A minha bet foi pro jogo Bahia e Tá com Mirassol. o Bahia na cabeça, né? Isso aí. O Bahia tá bem, mano. O Bahia tá bem. Vai jogar em casa contra o Mirassol. Eu coloquei aqui Bahia ou empate, mais de 1 gol no jogo e mais de 6 escanteios no jogo. Dá uma odd de 1,57. Boa. Boa. O meu Qual que é a tua, palpite, sem ser clubista, vamos lá para o jogo entre... Cadê? Tô procurando aqui. Edivan, enquanto você tá procurando aí sua bet aí e tudo. Se você fosse jogador do Vitória, você ia lá no Fatal Model? Se eu fosse solteiro, sim. Com certeza. Não tenha sombra de dúvidas disso. Falou se escondendo atrás do celular e do microfone. Até baixou na cadeira, você viu? E você, Júlio, se você solteiro... você já é solteiro, mano. Imagina você na Fatal Model, né? Você ia no... O difícil era as mulheres quererem, né? Mano, o cara, ele... Caraca, tá tão ruim assim, pago. Pago tá difícil. Você que é o cara que frequenta muito o Pantera aqui da Zona Sul. Ai, bora, rapaz. Tá vendo bem os nomes, hein? Você é frequentador assíduo de... Olha lá. Você é frequentador assíduo
casas não convencionais. Casa de entretenimentos masculinos, gente. Calma. Você é frequentador assíduo? Não. Não? Minha renda não me permite. Mas quem sabe, né? Mas nem os lugares mais em... mais em Pelo amor conta? de Deus, gente. Se inscreve no canal que ele precisa melhorar o lugar que ele vai. Não quebrar. Se inscreva no canal. Por favor. Ajude ele, coitado. Olha a cara do menino. Olha a cara do menino. Ajuda. Inclusive, você que é dono de cafetão, pode patrocinar a gente. Estamos abertos aqui. Tem alguém que pode fazer o teste aqui, ele vai do nosso lugar, né, Edvan? É verdade, Fica verdade, tranquilo, verdade. ele vai. Então ele vai do nosso lugar. Ai. Eu tô tentando achar a Beth até agora. Até pronto. Daqui a pouco ele vai falar. Ai, mano. Daqui a pouco ele vai falar. Eu tô A minha bet é Andressa 100 reais, velho. Minha bet é Andressa 100 reais. Eu tô tentando achar até agora. Mano, eu não consigo achar, mano. Perdidinho, né, Edivan? Edivan até salivou do tempo que ele era solteiro. mano. Essa época era boa, hein? Edivan até... Dá um guardanapo pro Edivan. Ai. Guardanapo. Vamos lá. Vamos do jogo de Fortaleza e Internacional de Porto Alegre. Bom jogo. Tá, um jogo interessantíssimo. Fortaleza jogando em casa. Tem uma cota... Pra você ter uma ideia, a cotação do Internacional tá menor do que a do Fortaleza, mesmo Fortaleza jogando em casa. Olha que loucura, né? O Fortaleza deu uma caidinha. O Fortaleza tá com uma odd de 2,85, um empate 3,0 e o Internacional 2,66. Tá? Mas eu não vou apostar em ML, né? Em resultado seco, porque Campeonato Brasileiro... medroso, eu sou São Paulo Campeonato Futebol Clube, Brasileiro... eu Não, vou na ML. mas eu tô dizendo, na clubista, fui safe. Nem na E eu clubista ele foi. Mas é óbvio. O cara tem que ser inteligente, estratégico. Tá me chamando de burro? Se a cara por servir, tem que pagar, né? Mas vamos ali para um handicap 0-0 do Fortaleza? Legal, empate anula? Isso aí. 1,95. Tá bom. Tá ótimo. Jogando né? em casa, né? Jogando em casa. Boa. Porra, não. Então- Acho que é uma baita bet, é. Então, essa cotação Porra. só tem lá na BR4Bet, tá? Então já aproveita aí uma handicap, tá? 0.0, né? Você vai encontrar ela por 1,95, encontrando ali na BR4Bet Cara, Fortaleza. eu vou Fechou? falar pra vocês, viu? Hoje, não babando ovo pro Edivan, mas já babando. Parabéns, Edivan. Hoje suas duas bets foram... Gostei, cara. Por incrível que pareça. Irei Tem fazer valor? na Tem minha valor? conta. Tem valor. E se tem valor, o quê? O da bet tá dentro. Bora chamar esse green? Chama o Vou Green. chamar essa daí. Vou até fazer na minha conta. Chama boa aí, chama boa. Chama boa. E pra gente finalizar, gente... Vamos falar mais um pouquinho antes de finalizar rapidinho sobre o quadro novo que nós vamos soltar e das novidades que vai ter também pra galera aguardar a gente que vai ter novidade na próxima semana já, né? Vamos falar primeiro do... A gente comentou do Narrabet aí com vocês. Sim. O Narrabet iremos fazer. A gente vai esperar, né? A gente precisa da ajuda de vocês, né? De mandar aí a bet pra gente aí no nosso Instagram, né? Qual que é o nosso... Arroba bola em jogo com um O a mais no final. Então fica bola em jogo, tá? Bola em jogo vai aparecer aqui pra gente também. Bola em jogo lá no Instagram. Pra mandar a bet. Inclusive, a gente deve fazer essa estreia aí do Narrabet aí daqui mais ou menos umas 2 semanas, tá, Edivan? Beleza. Daqui 15 dias aí. Se as pessoas não mandarem, quem vai mandar a bet... Eu vou pegar uma bet do Edivan, uma bet do Júlio, ou a minha bet. E vamos narrar. E vamos narrar a bet, entendeu? Seja com o Bolsonaro ou sem o Bolsonaro, eu não sei. Mas eu vou narrar. Eu vou narrar, hein, Edivan? O que você acha de eu narrando? Acho muito boa ideia. Só falando em Bolsonaro, tivemos aí uma passeata no domingo, né, na Avenida Paulista, e o nosso querido Bolsonaro falou inglês. Falou? Falou inglês. Vocês não ouvi. Não ouviram ele falando... popcorn! Popcorn ice cream! É verdade. É verdade. Eu não vi Ele isso. falou inglês. O mito. Depois a gente vai... Ele vai ser preso ou não vai ser? Cara, Eu não sei, né? Não Eu sabemos. Eu não sei de política. Mas, enfim. Não sabe de futebol também? Fala não que sabe nem da sua vida, tá vai falando saber de faz uma hora e política. meia, uma hora e pouco. eu não sabe nem da sua vida, vai saber da política. Mas aí a gente vai narrar
Você é casado, caralho. Não sabe de porra nenhuma. Mas a gente vai fazendo na Rabete. E aí, daqui 15 dias, a gente vai soltar aí pra vocês aí no canal. A gente não vai conseguir fazer ao vivo na Rabete, porque às vezes a questão de tempo também do dia. Então, é um quadro que a gente vai soltar durante a semana. E hoje a gente vai narrar a Bet ali e vamos soltar pra vocês. E vai ter transmissão também ao vivo desse quadro também, tá? Além de gravar, a gente vai fazer ao vivo pra vocês sentirem a emoção ali da Bet ser narrada. E a gente também ter a emoção ali do Green ou do Red. E o importante ser dito é o seguinte, que o Narrabet, ele é um quadro que ele depende muito da galera acompanhar, né, Dan? Exatamente. Porque assim, vocês precisam mandar pra gente lá no Bola em Jogo, tá? No Instagram, manda no direct, que provavelmente vai ser o Dan que vai responder. Vou responder. Vai responder pra gente lá e vai pegar a sua bet. Pô, Dan, ó, essa bet aqui eu acho interessante. Ele vai mandar, a gente vai separar e também mandem perguntas, tá? Que aí no final do nosso programa a gente vai ler as suas perguntas, a sua dúvida, falando aí sobre esporte, sobre bet e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas você lá no Bola em Jogo, você vai encontrar o nosso perfil oficial e você vai mandar a sua bet. Chegando aqui, a gente vai narrar a sua bet. E se ela for boa, sensacional, se ela não der head também, não tem problema. Aqui não tem problema sim, é a diversão. Meu dinheiro vai estar junto. Não quero head, não. Você vai colocar a grana? É claro. Qual que é a emoção de você narrar sem colocar grana? Eu vou colocar minha grana. Eu vou colocar a grana em jogo. Pra narrar com coração, né, Dan? Exatamente. Coração! Com coração! Lucas! Tem que ser você! Meu Deus. Desculpa. É porque eu lembrei do Lucas, é uma emoção. Aquele jogo do Tottenham foi emocionante, não foi não? Entendi. Não? Ah, tá bom. Entendi. Desculpa. Mas falando também da... Silva. Lucas Silva e Silva. No mundo da lua dele. Inclusive, o Lucas Silva e Silva do Mundo da Lua brigou com louco! o Mundo da Lua e não vai fazer parte do seriado que vai voltar. Edivan também é cultura, obviamente, né? Você tá andando muito com o Leão Lobo, com a Nova Brusqueta, porque, pelo amor de Deus, rapaz. Olha quem fala. Olha quem fala. Você é um fofoqueiro, mas eu sou doidinho. Eu quero ver se neguinho aí vai cuidar da vida do Oscar nesses 4, 5 semanas aí parado. Ele não dá igreja, menino deixa é eu falar. casado, Eu quero ver se você vai acompanhar se ele tá em Kings League, onde ele tá, se ele tá rezando, se ele tá no restaurante. Né? Não é um cara que não é profissional. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Ele não é um cara profissional que nem o Neymar não é profissional. Esse cara aí que você acha que é ídolo, seu ídolozinho, ele não é. O Oscar então vai voltar em uma semana, porque ele é da igreja. Ele faz o recover dele. Entendi. A lesão muscular dele é diferente, porque ele reza. Tá bom. Quantos dias o Neymar ficou fora? 33 dias. 33. Então, vamos bater uma aposta aqui. Se o Oscar voltar, ó, vou fazer uma aposta com você aqui. Se o Oscar voltar depois de 33 dias, eu faço o próximo programa aqui de biquíni aqui, ó. Vem aqui com um negócio só com um bagulho de biquíni aqui. Não, mas aí tem que ser uma coisa que você não vai gostar de fazer. Essa daí eu vou amar, né? Você vai gostar de fazer isso. Não vale a pena Assim postar. não vai ser. Só tem benefícios. Você vem vestido de homem. Eu venho de blazer. Eu venho de blazer. Ai, mano. Eu venho de blazer. Não, só pra a gente finalizar a questão do Bola em Jogo, que é o seguinte, manda os prints das múltiplas absurdas também. Porque tem muitas múltiplas absurdas que surgem aí na internet. Manda pra gente a múltipla. Essa múltipla é muito absurda, que a gente colocar na tela aqui, a gente vai debater sobre ela também. E as zoações sobre os clubes, os palpites errados, manda pra gente aqui também, que a gente tá... aqui, a diversão, a resenha, ela é comprovada, né, Dan, né, Júlio? Garantida. A gente teve até alguns comentários já aí que tem o pessoal comentando. A gente tá soltando uns cortes aí. Tem a galera que fica falando aí, que nem aqui, ó. Já cornetaram o Edivan aqui, cara. Eu gostei aqui, cornetaram o Edivan. Chupa Palmeiras, cara. Cadê aqui? Falou o quê? Deixa eu entrar aqui. Tem que falar a verdade, mano. O cara só tem elogio meu aí. Você tá falando que o cara tá Que elogio? O cara falou lá do Palmeiras aqui, mano. Entrei no... Caraca, hein, mano. Cornetário Edivan, aquela que ele falou do Abel Ferreira? Jogo aí, é isso, dá pra... Entrei. Veio que falaram do Edivan aí, ó. Aí, ó, lá em cima ali, cadê? Aqui, ó, típico torcedor emocionado. E a minha resposta? Sentiu, hein, E sentiu. a minha resposta? O Abel não está com vontade mais de treinar o Palmeiras. Isso é um fato. Lorde na resposta. Olha lá. Isso daí. Fora a galera aqui, mano. Falou que eu sou doente lá do que eu falei do Rogério Ceni, né? Os vídeos do Dan, na verdade, não dá nem pra gente ler aqui, porque o pessoal pega pesado com ele. Falou uns absurdos aqui que ele merece ouvir também, né?
Mas é isso daí, a gente acompanha tudo que mandam lá pra gente, então comente aí nos cortes, comenta aí no YouTube também do programa, que a gente tá lendo tudo, eu tô lendo tudo. Boa, agora aqui, ó, de improviso. Ah. Soltar aqui de improviso. Antes do improviso, pra gente finalizar, eu quero saber, o que foi isso na sua cara aí, mano? Esse machucado aí, mano. Mano, Bilola. Bilola. Alergia. Aquela grossa, a veiuda, bate seco. A veiuda bate seco. Cara, não tem limite, mano. Eu fiz uma pergunta sincera, mano. Sincera. Eu respondi sinceramente também. A veiuda. Ela vem, bate seco, sabe? Inclusive, você que é dono de sexy shop, quiser nos patrocinar. O Danilo pagar a aposta, né, do biquíni. Foi alergia? Alergia, gente. Mas o Fazer a- biquíni comestível, eu gosto daquela... Você já pegou alguma mulher com calcinha comestível falando isso? Não, prefiro sem calcinha, melhor. Sem calcinha? Ai, danadinho. Ó, agora de improviso aqui, eu quero que você fale uma bet como se fosse a sua ex-mulher. Minha Beth? Como assim, minha Uma Beth? bet. Fala uma bet Ah. e descreva como se fosse a sua ex-mulher. Cara, uma Beth ordinária, né? É aquela Beth, sabe qual que é essa Beth daí? Ah. É aquela Beth, mano, que você confia muito nela, que você pega aquela odd 1,50, sabe? Que você coloca tudo, você coloca a banca inteira, aí ela vai, aí você fala assim, mano, não tem como redar isso aqui, é o amor da minha vida, aí você mete aquela bate 1,50, aí o que ela faz? Tá head, leva tudo, irmão. Tudo! Leva, te deixa sem nada e você fica desiludido. É essa daí. É aquela bet, mano, vagabunda, ordinária. É o que o Real Madrid fez com milhares de apostadores hoje aí, com 3-0 do Arsenal. Levou tudo embora. É isso. O meio chute do Vini foi isso. E fora ainda o meio chute do Vini. É outra ordinária também, é isso daí. Mas é isso daí. E você, Mas- Júlio, qual foi fala uma bet sua que é sua ex-mulher. Qualquer bet, mano, biscate aí. Caralho, você conhecia bem a ex dele. Pior que eu conheço. Não vou falar o nome dela, não vou expor. Ah, é uma bet ruim, né? É igual o Dan falou, é aquela... Ele olhando pro nada, assim, é uma bet ruim, mano. Eu falei É isso aquela daí, que você aposta todo o dinheiro, realmente. leva- E aí Cara, você não tem o que fazer mais. Você fecha aqui e fala, mano, fechei o aplicativo, não tem como mais brincar. Acabou. desculpa, tá? É porque ele que tá falando essa coisa. Eu não vou aumentar a pensão, tá? Não vou. Pô, como assim? Não tô entendendo. Não, porque vai que ela fica com raiva de mim e pede pra aumentar a pensão. entendeu? Entendi. E você, Divan? Fale de uma bet da sua ex. A minha bet é o seguinte. É aquela bet que você não dá nada pra ela, sabe? Que no começo, assim, antes, sabe, no pré-jogo, você não dá nada. Você fica namorando ela ali? Tá paquerando, você desdenha. paquerando. Não, você desdenha. Ah. Você fala, isso aqui não tem valor. Isso aqui não tem valor, valor, não. não. Aí o que você faz? Você faz um criar aposta. Aí você vai... imagina a vida, né? Aí você vai colocando vários elementos nela, né? Aí você coloca ali um chute a gol a mais, a odd aumenta. Quando você dá aquela enfeitada no pavão. Entendeu? Aí você coloca mais que 1,5 gols na partida, a odd já aumenta. Ah, então calma aí. Eu tô deduzindo o que tá acontecendo. Então foi o quê? Você foi colocou silicone nela. Exato. Você meteu ali, pô. Exato. Aí você vai incrementando a odd, sabe? Aí quando ela fica numa odd top, assim, uma odd top, aí você vai e fala, agora é a hora do retorno, né? Poupa jogo. Só E o que aí que acontece? Aí você esquece de apostar e vem o outro e comeu. Aí o outro E aposta no seu lugar. Aí vai lá e aposta no seu lugar. Aí não, caralho. Você é louco, não compensa. Termina, Edmar, desculpa. Aí você vai e faz o quê? Você transfere o seu dinheiro pra casa, né? Você coloca todo o seu saldo na casa. Ela não vai voltar. Aí o que acontece? Na hora que vai pra jogo, você perde tudo. Então essa bet Desgramada. ladrona.
É uma bet safada, bandida. Uma ex-bet. Ah, bet filha da mãe. Podia criar, né? Essa bet, ex-bet, né? Vamos criar uma ex-bet. Mas é isso aí, né? Quadro muito Bora polêmico, que, um quadro bora muito que você- polêmico, Hoje Edivan. vocês passaram todos os limites. Hoje, mano, isso aqui foi uma loucura, hein? Hoje vocês falaram muita merda, pra falar a verdade, hein? Bom, Você já pode ver algum hotel pra ficar por aí. Esquece. ainda bem que minha mulher falou assim, não, esse Bola em Jogo eu não vou assistir, não. Eu vou assistir só o podcast. Eu falei, não, assiste, amor. Não, tem muita coisa pra assistir. Então ela já não vai ver, então pra mim eu tô de boa. também. Por isso você tá com essas perguntas cretinas, né? Por isso tá todo pimposo. Tá todo pimpozão. Ah, beleza. E eu que tô lascado que minha mulher quer me acompanhar em tudo e que quer ver tudo. Amor, isso não sou eu. É inteligência artificial. Galera, e tá finalizando aqui o segundo Bola em Jogo, um conteúdo sensacional aqui, muita resenha, muito conteúdo top aqui, né? E a gente procura trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de conteúdo para vocês. Lembrando que a partir da semana que vem vai ser ao vivo às segundas-feiras, às 7 horas da noite, tá? Então já acompanha a gente no Bola em Jogo, no TikTok, né, Dan? Tiki. No Isso aí. Instagram e também lá no YouTube. Também você encontra a gente nas redes sociais. Aqui no YouTube, na verdade, você encontra a gente. E já compartilha com os amigos, já compartilha com o pessoal que gosta dessa emoção de falar com o torcedor, porque a gente fala de torcedor para torcedor, né? E a gente quer colocar o pessoal aqui. A gente quer colocar o pessoal ao vivo com a gente. Manda as colocar numa opiniões, né? ligação, opinião, o que vocês acham que tem que colocar, o que tá faltando. Estamos abertos, tá? Você somente. tá, É, velho? como sempre. No começo do programa e no final do programa. Tá de É, parabéns. ele está aberto o programa O inteiro. tempo inteiro pra todos. Pra quem quer te acompanhar nas redes sociais, como é que te encontra lá? @Dambet. Vai aparecer ali embaixo, @Dambet, encontra o Dan no Instagram. No Instagram, Dambet. Boa. E você, Júlio? Eu, Julim.santos. Vai aparecer aqui. Segue lá. Vamos. Vai, Santos. Show. E você que não me acompanha, Edivan.Cervantes, me encontra também em todas as redes sociais. YouTube, Instagram e também Telegram, beleza? Galera, é isso então. Um brinde aí ao nosso segundo episódio do Bola em Jogo. Bora aqui, bora. Tamo junto. Acabou, hein? Alô, grande abraço.